Perfetto, quindi detto questo adesso noi riceveremo con tutto il nostro cuore questo pastore fantastico. Questa mattina mi hanno detto che è stato stupendo. Chi c'era questa mattina? Qualcuno è pure tornato, bravi. Mi hanno detto che è stato super bello, ma noi sapevamo già, e è un pastore amico. C'è anche qua sua moglie, amica anche lei, il pastore Kelly. Fate un applauso al pastore Kelly. Pensate, io li conosco prima che si sposassero, cioè da 2 mesi li conosco. Ci siamo conosciuti nel 95, abbiamo visto questi giovani ragazzi con una passione per Dio, e all'epoca già il pastore Subirà, molto giovane, era conosciuto per quanta saggezza Dio gli aveva dato, proprio con un dono come un maestro della parola di Dio, ed eravamo così innamorati di questo ministero. Siamo rimasti nel tempo proprio amici, credendo in questo ministero, sapendo che davvero avrebbero portato la parola di Dio dovunque. Dio adesso sta aprendo tante porte in altre nazioni per loro, e noi siamo così onoratissimi di avere con noi questa coppia fantastica di amici, famiglia per noi. Quindi ricevete con un super applauso, mettetevi in piedi per salutarlo in un modo molto italiano, il pastore Luciano Subirà. Buonasera a tutti. Tutti. Ok, buonasera. Muito bom estar aqui com vocês hoje. È molto buono essere qua con voi oggi E poder compartilhar a palavra de Deus. e poter condividere la parola di Dio E servi-los do pão sagrado da mesa do Senhor. e servirvi dal pane consacrato della tavola del Signore. Nós tivemos um momento muito gostoso essa manhã. Abbiamo avuto un momento molto speciale questa Como a mattina. gente costuma dizer lá no Brasil, o céu estava baixinho aqui. Come diciamo in Brasile, il cielo era proprio qua. E a palavra não foi só uma palavra de instrução. La parola non è stata solo una parola di Eu creio istruzione, que foi uma palavra profética para a igreja e para esse tempo. ma è stata una parola profetica per la Chiesa e per questo tempo. Então, por mais que isso possa parecer estranho vindo do próprio pregador, Allora, anche se questo sembra strano, visto che chi lo dice è il predicatore, eu gostaria que você separasse tempo para acessar isso no site e escutar depois. mi piacerebbe che tu prendessi del tempo e potessi vedere questa predica su Eu internet creio durante que la Deus quer nos settimana. fazer sonhar com coisas grandes e Perché extraordinárias. credo che Dio vuole che sogniamo con cose grandi e straordinarie. Mas Ele também tem uma palavra para essa hora. Ma Lui ha una parola anche per quest'ora. E eu estou muito empolgado a respeito E io dela. sono molto entusiasta. Mas antes disso, eu queria falar duas coisas primeiro. Ma prima di questo vorrei dirvi 2 cose. Deus tem me chamado para o ministério pastoral. Dio mi ha chiamato per un ministero E eu já pastorale estou há 25 anos fazendo isso. ed è da 25 anni che faccio E eu questo. me sinto muito honrado pelo privilégio de pastorear a igreja. E mi sento molto onorato per il privilegio di pasturare la Mas o meu Chiesa. principal chamado é para o ministério de ensino da palavra. Ma la mia chiamata principale è la chiamata a insegnare la O parola. pastoreamento eu faço dentro da igreja local. E io curo le persone, faccio il pastore dentro la chiesa Mas locale. através do ensino nós temos podido servir o corpo de Cristo sem fronteiras Ma denominacionais. attraverso l'insegnamento abbiamo potuto servire il corpo di Cristo oltre le frontiere. E alguns anos atrás, E qualche anno fa o Ministério Sabaoth publicou aqui dos nossos livros. il Ministero Sabbath ha pubblicato uno dei nostri libri. E o título dele é O Propósito da Família, Lì atrás, ó. a importância da visão familiar na relação com Deus. L'importanza del rapporto familiare nel rapporto con Dio. Então, esse material já está em italiano. Allora questo materiale è già in italiano Para aqueles que se interessarem, no final a gente vai estar assinando os e livros. per coloro che sono interessati firmeremo questi libri sulla famiglia. Mas agora, no final de abril, Ma alla fine di aprile, nessa conferência que vai ser muito especial, proprio in questa conferenza che sarà molto speciale, nós vamos estar lançando mais um dos nossos livros. noi pubblicheremo in italiano anche un altro libro. Eu só tenho um em português aqui para O mostrar, ancora uno in portoghese per farvi vedere, mas no final de abril ele já vai estar ma impresso no alla fine di italiano. aprile sarà in italiano. O título dele é O Impacto da Il Santidade. suo titolo è L'impatto della santità. Compromisso profundo, resultados extraordinários. Un impegno profondo
porta risultati straordinari. Essa é uma das mensagens mais importantes que Deus me confiou. Questo è uno dei messaggi più importanti che Dio mi ha dato. Dos 18 livros que eu publiquei até agora, Dai 18 libri scritti da me fino ele é o que eu adesso, mais dediquei tempo, questo è il libro al quale ho dedicato più tempo. não apenas estudando e escrevendo, Non solo studiando, mas scrivendo, também orando a respeito disso. ma pregando per questo. E eu creio que é uma chave muito importante E io credo che c'è una chiave molto importante para a lideranza e para a igreja dos nossos dias. per la leadership e per la Chiesa dei giorni Então eu d'oggi. quero pedir que você nos ajude em oração Allora voglio che tu ci aiuti pregando para que essa mensagem cumpra o propósito dela no italiano. perché questo messaggio possa essere portato a compimento nel suo E proposito. quero encorajar você a acessar esse material e lê-lo E depois. voglio incoraggiarvi a prendere dopo questo materiale. Eu estou muito feliz de estar acompanhado da minha esposa, que já foi Sono apresentada. felice di essere qua con mia moglie, è già stata presentata. Nós estamos casados há 23 anos Siamo sposati da 23 e anni Deus nos deu 2 filhos preciosos e Dio ci ha dato 2 figli preziosi que amam e servem ao Senhor. che amano e servono il Signore. O mais velho deles, o Israel, já se casou Il più grande, Israel, si è già sposato e agora nós ganhamos uma terceira filha. e adesso abbiamo anche una terza E figlia. é muito precioso servir ao Senhor com toda a família. È molto prezioso servire Dio insieme alla propria Eu também famiglia. estou acompanhado de uma equipe que está nos ajudando esses dias. Ho anche qua un team che ci sta aiutando in questi Eu giorni. queria que eles ficassem em pé, por favor. Vorrei invitarli ad alzarsi. Amanhã cedo nós estamos indo para a Grécia Domani mattina andremo in Grecia e lá nós vamos gravar alguns programas. e là noi registreremo dei programmi che andranno su A internet. ideia é falar de Bíblia onde tudo aconteceu. L'idea è parlare della Bibbia dove tutto è avvenuto. Glória a Jesus. Gloria a Gesù. Nós vamos partir de um texto bíblico Vogliamo iniziare da un testo biblico e trabalhar a partir dele uma espécie de trilho para aquilo que Deus quer nos comunicar. e vogliamo da questo versetto creare un binario per ciò che Dio ci vuole comunicare. Mas o que eu tenho orado a Deus por essa noite, Ma quello che sto chiedendo a Dio per questa e sera eu espero que você também ore por isso, e che spero che anche tu faccia questa é preghiera que a gente tenha não apenas um ensino para nossa mente, para nossa razão. è che possiamo avere un insegnamento non solo per la nostra mente, per la nostra ragione. É que a gente permita que o Espírito Santo traga entendimento espiritual Ma dobbiamo permettere allo Spirito Santo di portare conoscenza e que ele também traga spirituale despertamento para o nosso coração. e che Lui porti il risveglio al nostro cuore. Então, com esse coração Allora, con questo cuore, desejoso de ser de fato tocado por Deus, desideroso di essere toccato da eu Dio, gostaria que a gente lesse Filipenses capítulo mi 3, piacerebbe leggere con voi Filippesi al capitolo 3, versículos 7 e 8. verso 7 e 8. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. O apóstolo Paulo começa falando de ganho e perda. L'Apostolo Paolo parla di guadagnare e di perdere. E com isso ele não está falando de valores materiais. E con questo non sta parlando di valori materiali. Ele, na verdade, está falando de outro tipo de valor. In realtà sta parlando di un altro tipo di Ele valore. está falando de coisas espirituais. Sta parlando di cose spirituali. Então nós podemos ler essa declaração do versículo 7, Allora possiamo leggere questa dichiarazione del verso mais ou 7, menos assim. più o meno O così. que para mim era importante, Quello che per me era importante perdeu a sua importância. ha perso l'importanza. Aquilo que tinha valor, Quello che una volta aveva un valore deixou de ter valor. ha smesso di avere valore. Agora, por que essa mudança ou reclassificação de Allora valores? perché questo cambiamento, questa riconsiderazione dei valori? Nós temos algo que é a mudança dessa escala de valores que ele Noi tinha abbiamo antes. qualcosa che è il cambiamento di questa scala di É valori. a experiência de conhecer a Cristo Jesus. È l'esperienza di conoscere Cristo Gesù. Então, no versículo 8, ele fala da sublimidade do conhecimento de Allora, Cristo nel Jesus. verso 8 lui parla di quanto sia sublime la conoscenza di Cristo. Ou a excelência do conhecimento O de parla Jesus. della eccellenza della conoscenza di Cristo. Todas as tentativas de traduzir essa palavra, Ogni tentativo di tradurre questa parola, que no original grego é uperetio, che nell'originale greco è uperezio, ela significa uperetio, manter-se sobre, significa mantenersi al di sopra, elevar-se,
innalzarsi, distaccarsi, ser superior em posição essere ou autoridade. superiore in posizione e autorità. Então, na verdade, eu creio que Paulo não está exaltando o conhecimento de Jesus em relação a outro tipo de Io conhecimento. non credo che Paolo stia innalzando la conoscenza di Gesù facendo un paragone con un altro tipo di conoscenza. Não é o conhecimento de Cristo que é superior a outros conhecimentos. Non è la conoscenza di Cristo che è al di sopra di ogni altra Mas ele está conoscenza. falando de conhecer aquele que é superior a todas as coisas. Ma lui sta dicendo dobbiamo conoscere colui che è al di sopra di ogni cosa. Então não é o conhecimento em si que é superior, Allora non è la conoscenza in sé che è superiore, mas é o conhecimento daquele que é superior, daquele que é mais alto, ma è la conoscenza di colui che è superiore ed è più in que alto, trouxe um entendimento tão grande do qual valor que Cristo tem que ter nas nossas che ha vidas. portato una conoscenza così enorme di qual è il valore che Cristo deve avere nella nostra vita. E isso fez com que as outras coisas que antes eram importantes agora perdessem importância diante de Jesus. E questo ha fatto sì che le cose che erano importanti abbiano perso l'importanza in confronto a Cristo. Porque quando Paulo conhece a Cristo, ele entende que ele é tão mais importante Perché quando Paolo conosce Gesù, lui capisce che lui è così più que importante todas as outras coisas perderam importância che diante tutte de le Jesus. altre cose perdono l'importanza davanti a E Dio. aqui nós temos algo importante a respeito do E qua noi Evangelho. abbiamo qualcosa di molto importante a proposito del Vangelo. Não apenas a respeito da experiência de Paulo, Non solo trattando dell'esperienza di Paolo, mas do que deveria ser a experiência de cada um de nós. ma che cosa avrebbe dovuto essere l'esperienza di ognuno di noi. Durante muito tempo eu achava que Paulo estivesse falando de pecados do seu passado, Durante molto tempo pensavo che Paolo parlasse dei peccati del suo passato, porque essa seria a história de muitos de nós. perché questa sarebbe stata la storia di molti di noi. Então a gente estaria dizendo que para mim era lucro, Allora avremmo detto quello che per me era un guadagno, a bebedeira, as festas, os vícios. bere, feste, vizi. Agora eu entendi que isso tudo foi perda. Adesso capisco che tutto questo era una Perda perdita. no relacionamento com Deus, Ho perso il rapporto con Dio, perda para a família, ho perso la mia famiglia, perda pessoal. perdo personalmente. Mas Paulo não está falando de uma coisa só. Ma Paolo non parla di una unica cosa. Ele diz: eu considero como perda todas as coisas. Lui dice io considero come una perdita tutto. Então a ideia de que ele esteja falando só de pecado não cabe aqui. Allora quell'idea che lui parli solo di peccato non entra in Porque questo quando ele testo. fala de todas as coisas, Perché quando dice tutte le inclui cose, coisas boas e ruins. include cose buone e cattive. Mas se de todas essas coisas Ma se di tutte queste a cose gente fosse dar atenção a uma mais do que outras, dovessimo dare attenzione a una piuttosto che então un'altra, a gente tem que encontrar isso dentro do contexto do texto. allora avremmo dovuto trovare questo dentro, all'interno del contesto. Porque ele não fez a declaração dos versículos 7 e 8 sem mais nem menos. Perché non ha fatto la dichiarazione del verso 7 e 8 a caso. Ele está desenvolvendo um raciocínio na Lui sta epístola dele. sviluppando un modo di pensare. Então eu acho que vale a pena a gente olhar os versículos anteriores, Allora guardiamo un attimo i versetti precedenti, porque eles vão nos ajudar a entender a ênfase que ele está dando nos perché ci versículos faranno 7 e 8. comprendere l'enfasi del 7 e 8. Então, se você quiser acompanhar a leitura, eu gostaria que nós lêssemos dos versículos 4 a 6 de Filipenses Allora, se 3. vuoi leggere con noi, mi piacerebbe leggere dai versi 4 a 6 di Filippesi. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso all'8° giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo quanto allo zelo, persecutore della Chiesa quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Então, primeiro ele fala, se alguém acha que pode confiar na carne, Prima di tutto lui dice, se qualcuno pensa di poter fidarsi della propria carne, isso fala da valorização daquilo que você faz na sua força e habilidade. questo parla di valorizzare quello che tu fai con la tua forza e abilità. Então ele diz, se qualquer um de vocês acha que poderia confiar na carne, Allora lui dice, se qualcuno di voi pensa di poter aver fiducia nella carne, eu muito mais. io di più. Em outras palavras, In altre ele parole, está dizendo, se algum de vocês pensa que é o cara, sta dicendo, se qualcuno di voi pensa di essere il tipo, eu ainda mais. io sono di più di E voi. Paulo começa a adotar um tom um pouco presunçoso E nessa allora conversa. Paolo inizia ad adottare un tono un po' presuntuoso. E ele justifica isso nos versículos 5 e 6. E giustifica questo nei versi 5 e 6. Por que que mais do que outros ele poderia falar isso? Perché più di qualsiasi altra persona lui avrebbe potuto dire una cosa Então del ele diz, eu fui genere. circuncidado ao 8º dia. Lui dice, io sono stato circonciso all'8° Ele está giorno. dizendo, pense em alguém precoce que começou novo na Ha fé. detto in poche parole, pensa a qualcuno di molto precoce
voce che ha incominciato da subito nella fede. Talvez uma maneira atual da gente se referir ao que ele falou Forse in un modo attuale, facendo riferimento a ciò che dice, fosse dizer nascido e consagrado a Deus desde criancinha. è come uno che dice io sono nato e sono stato consacrato a Dio da Nascido num piccolino. lar cristão e apresentado na Tipo, igreja. sono nato in una casa cristiana e subito sono Ele stato está dizendo aqui presentato a in coisa chiesa. começou muito cedo. Lui sta dicendo, nella mia vita la cosa è iniziata proprio presto. Mas depois ele diz que ele era da linhagem de Israel, hebreu de hebreus. Ma poi lui dice anche, io sono della linea di Israele, ebrei degli ebrei. Então agora ele está dizendo, mas antes do meu 8º dia, quando eu fui Lui sta circuncidado, dicendo, prima dell'8º giorno, nel giorno della mia meu avô circoncisione, circuncidou meu pai no 8º dia de vida dele. praticamente mio nonno ha circonciso mio papà nel suo 8º giorno. Mas antes do meu avô fazer isso com meu pai, Mi stai dicendo, ma prima ancora che mio nonno facesse questo a mio meu padre, bisavô fez isso com meu anche mio avô. bisnonno aveva fatto questo con mio nonno. Meu tataravô fez E isso com anche ele. i miei avi hanno E ele fatto está dizendo, se questo. você olhar para minha ascendência, para minha Sta linhagem, dicendo, se tu guarderai proprio tutta la mia esse discendenza, negócio começou muito tempo atrás. questo è iniziato molto tempo fa. Isso começa lá em Israel, neto do patriarca maior Abraão. Questo incomincia da Israele, nipote del patriarca Abramo. Ele diz que tem muita história de fé nessa família. In poche parole sta dicendo, ho molta storia di fede nella Tem mia histórico famiglia. de adoração e obediência a Deus de muitas Io gerações. vengo da adorazione e ubbidienza da molte generazioni. Então, a história da igreja no Brasil é relativamente nova. Tipo, la storia della Chiesa in Brasile è molto nuova. Porque se a nação é nova, a história da igreja é menor ainda. Perché se la nazione è nuova, la storia della Chiesa è ancora più Eu sou a piccola. segunda geração de evangélicos da minha família. Tipo, io sono la seconda generazione di credenti nella mia Meu pai foi a famiglia. primeira. E mio padre è stato la E prima. antes dele, a gente desconhece alguém da E nossa prima di mio ascendência que padre serviu a noi Deus. non conosciamo nessuno che serviva a Dio. E meu filho já está muito feliz de ser a terceira Mio geração. figlio invece è già molto contento perché lui è la terza Mas um dia desse eu generazione. conversava com um pastor amigo, Ma una volta ho parlato con un mio amico que ele pastore já é a quinta geração. e lui è la quinta generazione Os di filhos dele, que credenti. são pastores, são a sexta I geração. suoi figli quindi sono la sesta E os generazione. netos dele, que já estão servindo a Deus, já são a E sétima i geração. nipoti che servono Dio sono la settima Falando da generazione. igreja brasileira, isso é uma coisa muito forte. Quindi parlando della Chiesa brasiliana, questo è qualcosa di E quando molto ele me contava forte. isso, E quando lui mi raccontava Eu lembro que questo, eu olhei para ele io l'ho e guardato eu deixei escapar a minha interjeição de espanto. e io ho fatto scappare il mio spavento. E eu falei para ele, uau, isso é que é pedigree de E crente. gli ho detto, wow, questo è un vero pedigree dei credenti. Eu falei, isso sim é uma família já Ho detto, santificada por questa gerações. sì è una famiglia santa da generazioni. Agora, o que Paulo está falando é mais forte do que Però isso. quello che Paolo dice è qualcosa di più forte di questo. Porque ele está dizendo desde o patriarca que fez uma aliança com Deus. Lui sta dicendo è dal patriarca che ha fatto un'alleanza con Dio. Eu sou uma extensão de gerações que começa lá no primeiro Io sono homem que se aliançou com un'estensione di Deus. generazione che incomincia là dietro. Ele diz tem história de fé e serviço nessa Lui família. dice nella mia famiglia c'è storia di fede, di lavoro. Então ele inclui nessa lista Allora lui include in questa a lista declaração de que quanto à lei ele foi fariseu. la dichiarazione che a proposito della legge lui era un Quando a fariseo. gente pensa nessa palavra, nesse termo fariseu, Quando pensiamo a questa parola fariseo, a gente imagina aquele religioso que Jesus chamou de hipócrita. noi immaginiamo quel religioso che Gesù ha detto che era un Mas ipocrita. isso era o erro que o fariseu cometeu. Ma questo parlava dell'errore dei farisei. Não significava quem o fariseu era. Non significava che era così tutti i Os farisei. fariseus compunham a seita mais severa dentro do judaísmo. E i farisei erano la setta più rigida dentro il Eram giudaismo. os mais dedicados ao cumprimento Erano da i lei. più dedicati a portare a compimento Em la alguns legge. círculos eles eram o que hoje a gente chamaria de os devotos. In alcuni cerchi oggi sarebbero quello che noi chiamiamo i devoti. Então depois ele menciona uma outra coisa nessa lista, Allora dopo lui menziona un'altra cosa in questa que é a lista, única coisa da qual ele se arrependia e envergonhava no seu che era passado. l'unica cosa che lui aveva da vergognarsi nel suo passato. Ele diz, quanto ao zelo, eu fui perseguidor da Ha igreja. detto, quanto allo zelo, sono stato persecutore della E é Chiesa. lógico que aqui ele não está exaltando a perseguição, Ma qua lui non sta innalzando la persecuzione, mas ele fala daquilo que motivou ele a perseguir a ma igreja. lui sta dicendo qual era la sua motivazione a perseguitare la Chiesa. Ele diz, foi zelo. Lui ha detto, in realtà ero zelante, Escrevendo aos Romanos, scrivendo ai ele Romani. classifica isso de um zelo sem entendimento. In realtà ai Romani lui dice che lui era zelante ma senza conoscenza. Mas era zelo. Ma quello era Em zelo. Gálatas 1,14, Galati ele diz que era 1,14. extremamente zeloso da Lui tradição dice dos che seus lui pais. era davvero estremamente zelante per la tradizione dei suoi Então o padri. texto está dizendo que ele tinha zelo de sobra. Allora il testo dice che lui aveva lo zelo proprio
a livello molto Mas a alto. última declaração do versículo 6, Ma l'ultima dichiarazione del verso 6 ela chega a ser assustadora. arriva ad essere spaventevole. Ele diz, de acordo com a justiça que há na lei, Lui dice in accordo con la giustizia della eu legge, fui irrepreensível. io ero irreprensibile. Não havia nada para me repreender. Non c'era niente che potessero trovare di sbagliato in me. Ele está dizendo, se você pegar as centenas e centenas e centenas de preceitos da lei Lui sta dicendo, se tu prenderai tutti i precetti della e legge examinar a minha vida, e esaminare la mia você não vita, vai achar um único ponto onde eu tenha tropeçado. non troverai neanche un punto dove io abbia inciampato. Então, depois de falar isso tudo, Allora, dopo che ha detto tutte queste cose, lembra que a ideia é, se algum de vocês acha que é o cara, ricordatevi, l'idea era, se voi pensate di essere qualcuno, eu mais ainda. io sono molto di O più. que ele está falando? Cosa diceva? Performance religiosa. Lui stava parlando di performance religiosa. E é depois de falar disso E dopo che parla di que questo, ele diz o que para mim era lucro, che lui dice quello che per me era un eu guadagno, considerei perda. considero una perdita. Aquilo que eu valorizava muito, Quello che davo molto valore, uma alta performance religiosa, un'alta performance religiosa, perdeu completamente o seu ha valor perso completamente il suo quando eu valore. entendi a importância de relacionar com uma pessoa. Io non capivo l'importanza di avere un rapporto con una persona, Porque o evangelho é mais do que uma alta performance. perché il Vangelo è di più di un'alta Ele é um performance, relacionamento de intimidade. è un rapporto di intimità. E a pessoa para quem nós produzimos, E la persona per la quale ela tem produciamo que ser mais importante do que a performance que fazemos em deve nome essere dela. più importante che la performance che facciamo nel suo nome. Então vamos tentar imaginar isso de uma outra Allora, maneira. immaginiamo questo in un altro modo. Eu estou casado com minha esposa, como eu disse, há Sono 23 anos. sposato con mia moglie da 23 E anni eu tenho uma obrigação e ho l'obbligo que me foi dada por Deus. che mi è stato dato da Ela Dio. não é só minha, todo marido tem a mesma Non è obrigação. solo mio questo obbligo, ma ogni marito ha questo Em obbligo. Efésios 5 a gente tem esse imperativo, essa ordem, Perché in Efesini 5 noi abbiamo questo imperativo, quindi que diz, quest'ordine, marido, amai as vossas che mulheres. dice mariti amate le vostre mogli. Eu não tenho opção, Non ho é uma un'opzione, obrigação que me foi è dada. un obbligo che mi è stato Eu sou dato. obrigado a amar minha esposa. Io devo amare mia moglie. Agora, pensa comigo, Però pensate con me, se nesses 23 anos que nós temos de se casar, in questi 23 anni nei quali siamo sposati, cada manhã que eu acordo do lado dela, ogni mattina che mi sveglio al suo se eu fianco, olho para ela la guardo e eu digo, eu amo você. e le dico ti amo. E quando ela começa a abrir um sorriso de E quando satisfação, lei inizia ad aprire un sorriso eu soddisfatto, atropelo ela com as próximas palavras, io le passo sopra con le altre parole dizendo fazer o quê, né? Não tem opção. e gli dico, beh certo, non ho nessun'altra opzione, Eu sou obrigado, è un obbligo, já que não tem outro jeito. visto che non c'è niente da fare, Então estamos aqui para cumprir a obrigação, né? allora facciamo questo obbligo. Eu fico me imaginando Io mi immagino se nós estaríamos casados há 23 anos. se eravamo ancora sposati dopo 23 E anni. se tivesse, qual seria a qualidade desse casamento? E se invece rimanessimo sposati, che qualità sarebbe stata questo Mas, matrimonio? pastor Luciano, não é sua obrigação amá-la? Ma Pastore Luciano, non è un obbligo per te, secondo la Bibbia, amarla? Sì. Certo. E ela não sabe disso? E lei non sa di questo? Sim. Certo. Então qual é o problema? Allora qual è il problema? Que ela não espera que eu a ame apenas com o sentido de cumprir a obrigação. Che lei non si aspetta che io la ami solo per portare a compimento un obbligo. Mas do que o senso de obrigação, ela espera que eu faça isso com senso de prazer. Più che l'obbligo, lei aspetta che io faccia questo con piacere. Porque se eu faço isso com senso de prazer, Perché se faccio questo con un senso estou piacevole, valorizando a pessoa dela. io sto dando valore alla sua persona. Eu estou dizendo você é uma pessoa tão E le extraordinária, sto dicendo, sei una persona così tão straordinaria, fascinante, così affascinante, formidável e cativante, così formidabile, que é attraente, fácil cumprir a minha che è obrigação. facile portare a compimento ciò che Dio mi ha Você me chiesto. motiva a cumprir essa Tu obrigação. mi motivi a fare quello che mi è stato E isso não é chiesto. um peso e nem um esforço. E questo non è né un peso né uno Então, por isso, eu sforzo. estou valorizando quem ela é. Allora, facendo in questo modo, io valorizzo chi lei è. Mas se eu cumpro a obrigação só com o senso de obrigação, Ma se io porto a compimento un obbligo solo perché
che è un obbligo, Então eu vou estar dizendo, allora sto dicendo, ainda que não verbalmente, magari non verbalmente, mas eu estaria dizendo, você não é importante. ma gli sto dicendo tu non sei importante. Importante é a performance da obrigação cumprida. L'importante è la performance che io devo portare a Importante é que no compimento. final eu me orgulhe, L'importante è che alla fine io sia orgoglioso di me, dizendo para você que nem você, nem Deus, nem ninguém pode reclamar de mim. dicendoti né tu né Dio potete lamentarvi di me, Porque eu cumpri a minha obrigação. perché io faccio tutto quello che mi è chiesto. Então isso me leva a um lugar de egoísmo, Allora questo mi porta a un luogo di egoismo, onde eu não estou valorizando quem ela é, dove non sto valorizzando chi lei eu è, estou apenas valorizando a minha reputação. ma sto valorizzando la mia reputazione. Quem consegue entender a diferença? Chi sta comprendendo questa differenza? Agora, se sabemos que isso é verdade num relacionamento humano, Se noi sappiamo che questo vale per un rapporto umano, por que não entendemos isso no relacionamento com Deus? perché non comprendiamo questo in un rapporto con Dio? Muitos de nós temos valorizado a performance religiosa Molti di noi danno valore alla performance religiosa mais do que a própria pessoa do Senhor. più che la persona di Gesù. E eu não posso falar desse assunto E non posso parlare di questo sem voltar argomento 11 anos atrás na minha história. senza tornare 11 anni fa nella mia storia. No dia 31 de dezembro de Il 2007, giorno 31 di dicembre del 2007. eu e a Kelly estávamos almoçando, Io e mia moglie stavamo e como era o pranzando. último dia do ano, E come era l'ultimo giorno a dell'anno, nossa conversa era sobre o culto da virada que teríamos à noite. la nostra chiacchierata era a proposito della gospel serale, quello di Capodanno. E a nossa expectativa em Deus para o próximo ano. E parlavamo delle nostre aspettative in Dio per l'anno che a venire. E enquanto nós estávamos naquela conversa, E mentre parlavamo, eu me lembro de ter empurrado meu prato já vazio para o lado. io mi ricordo che ho spinto il mio piatto vuoto di lato. E eu olho para minha esposa e falo para ela, preste atenção. E guardo mia moglie e le dico, stai attenta. Ela sabe que essa frase, preste atenção, E lei sa che questa frase, stai é attenta, que eu estou dizendo, o que eu vou falar agora não tem mais volta. è che quello che dirò in quel momento non c'è via di ritorno. Eu falei para ela, nos próximos 21 dias, E gli ho detto, nei prossimi 21 giorni eu não vou comer absolutamente nada. io non mangerò niente. Eu vou encarar as próximas 3 semanas Le prossime 3 settimane só bebendo água. io berrò solo E acqua. nada além de água. E niente fuori E dell'acqua. quando eu falei isso, ela regalou os olhos um pouquinho E mais do que quando o gli ho normal. detto questo, lei mi ha guardato in modo un po' strano. Eu nunca tinha feito um jejum maior do que 2 semanas. Non avevo fatto un digiuno più grande di 2 Então agora eu settimane. estou dizendo que eu vou passar 3 semanas Allora em gli jejum. stavo dicendo, passerò 3 settimane a digiuno. E ela, como uma boa esposa preocupada, me pergunta, Deus está te pedindo E isso? lei, come una sposa preoccupata, mi dice, ma è Dio che te lo sta chiedendo? E eu falei, não, ele não está pedindo não, vou fazer porque eu quero. E gli ho detto, no, Dio non mi ha chiesto niente, lo sto facendo perché desidero farlo. Eu falei para ela, eu quero mais de Deus. E gli ho detto, io voglio più di Dio. Eu quero ir mais fundo no rio de Deus. Io voglio andare più a fondo nel fiume di Eu Dio. quero experimentar mais do que ele tem para minha Io vida. voglio sperimentare di più di quello che Dio ha per me. Então eu falei para ela, eu acabei de tomar uma decisão. E allora gli ho detto, ho appena preso una decisione. 2008 será na minha vida Nel 2008 sarà nella mia o ano da vita busca. l'anno della Eu ricerca. falei, então eu não vou só fazer o maior jejum Ha da detto, minha non vida, farò solo il più grande digiuno della mia mas eu quero dar o vita, melhor de mim para Deus em todas as ma io áreas. voglio dare il meglio di me a Dio in tutte le aree. Então eu falei para ela, eu vou entrar com tudo na Allora gli ho leitura detto, bíblica. mi butterò nella lettura Eu biblica. vou me entregar à oração. Voglio darmi alla preghiera. E naquele ano de 2008, E in quell'anno, 2008, só naquele ano, eu não fiz isso nem antes nem ho depois, fatto questo solo in quell'anno, non ho fatto né prima né dopo. eu cheguei a ler a Bíblia toda, Ho letto tutta la Bibbia por 2 vezes, per 2 volte In un mese. in un de mese, capa a capa. da una parte all'altra. Eu estava decidido Ero deciso, a dar o melhor de mim a Deus em todas volevo as dare il áreas. meglio di me in tutte le aree. Então o ano tinha começado, Allora l'anno era eu incominciato, tinha feito as 3 semanas de avevo jejum, fatto queste 3 settimane di digiuno, sobrevivi, deu tudo certo. ho sopravvissuto, sono sopravvissuto, tutto è andato E agora bene. nós chegamos no dia 19 de fevereiro de Quindi 2008. arriviamo nel giorno 19 di febbraio. Era uma terça-feira à noite. Era una martedì sera. A gente nem chamava aquilo de culto, era uma reunião de treinamento com a nossa Non liderança. chiamavamo neanche quella riunione un vero culto, era un training con la nostra leadership. Então, normalmente era um tempo de motivação para os Era un nossos tempo líderes, dove noi motivavamo i nostri ou leaders, de alinhamento doutrinário ou da visão. o parlavamo di dottrina, di visione. Então a gente não tinha louvor, não tinha oferta. Non c'era la lode, le offerte. Era uma oração para começar e já entrávamos Era na una palavra. preghiera e già parlavamo. Enquanto alguém orava, dando início à reunião, Mentre qualcuno pregava, incominciando questa um riunione, irmão passou a mão no violão. un fratello ha preso la sua chitarra, Ele olha para mim com a cara de pidão, tipo aquele gato do desenho do Shrek. mi guarda con gli occhi tipo il gatto di Shrek E ele diz, uma só.
E lui mi dice, una Ele diz, unica. me deixa tocar uma só. Dai, permettimi di suonare una Eu fiz uma cara canzone. séria para ele Io l'ho guardato un po' e serio eu fiz com o dedo, uma só. e gli ho detto, una sola. Como quem diz, esse não é o nosso propósito. Come qualcuno che sta dicendo, non è il nostro obiettivo. Nós não estamos aqui para isso. Non siamo qua per questo Isso adesso. também mostra que não havia nenhuma expectativa da minha parte. E quindi questo fa capire che io non avevo nessun tipo di aspettativa. E in eu quel ainda me momento. lembro da música que ele começou a dedilhar e Mi cantar. ricordo anche della canzone che lui inizia a E suonare. todos nós nos unimos para cantar com E ele. tutti noi cantavamo insieme a lui. Era uma canção do Marcos Witt que diz, eu te busco, te anelo, te È una necessito. canzone di Marco Sweet che dice Io te busco, ti anelo, E até ti hoje eu não desidero, sei- ti cerco. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Fino ad oggi non so spiegarti cosa sia E eu successo. brinco que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória da reunião. Io ho scherzato che qualcuno in cielo ha premuto un bottone che ha attivato il modo gloria in cielo. E num instante, In un attimo aquele ambiente mudou. quell'ambiente era cambiato. As pessoas começaram a chorar. Le persone incominciavano a Era piangere. generalizado. Era una cosa generale. Eu, inclusive. Anch'io. Mas não estou falando de um choro Ma qualquer. non era un pianto O qualsiasi. brasileiro é emotivo. Perché i brasiliani sono un po' emotivi. Mas eu não estou falando da lágrima correr no canto Non do sto olho. parlando di quella lacrima che è proprio lì che cade dall'occhio. Eu falo de um choro que era exagerado, quase convulsivo. Parlo di un pianto esagerato, quasi Era um choro convulsivo. descontrolado. Era un pianto completamente scontrollato, senza controllo. E à medida em que começaram a chorar, as pessoas foram se ajoelhando E e mentre deitando le no chão. persone piangevano, si prostravano a Eu terra. me lembro que a hora que eu botei minha cara no chão, a maioria já estava do Mi mesmo ricordo jeito. che quando mi sono piegato io, quasi tutti erano già per terra. E nem se a gente tivesse combinado ou ensaiado, produziria algo tão E simultâneo. anche se ci fossimo messi d'accordo, non avremmo mai potuto produrre qualcosa così di E eu simultaneo. estou tentando entender o que está E acontecendo. sto cercando di comprendere ciò che Que avviene. em quase 14 anos de história da nossa igreja, nós nunca vimos isso acontecer igual nem antes nem depois. Perché in quasi 14 anni della nostra chiesa non abbiamo mai visto succedere una cosa così, né prima né dopo. E eu estou dentro de mim questionando, Senhor, o que é que está acontecendo? E io dentro di me faccio delle domande e dico, Signore, cosa sta succedendo? O que o Senhor quer com a gente Cosa aqui? vuoi da noi E o qui? Espírito Santo falou muito forte no meu E lo espírito. Spirito Santo ha parlato in un modo molto forte nel mio Ele diz, eu estou spirito. levando vocês a um lugar de quebrantamento Ha detto, vi sto portando a un luogo di rottura e de arrependimento profundo. e di pentimento profondo. E eu pensei, faz sentido esse tipo de choro com esse nível de quebrantamento. E io ho detto, beh, c'è un senso questo tipo di pianto con questa rottura. Mas eu pergunto para ele, arrependimento do quê? Ma io gli dico, ma pentimento di E cosa? arrependimento não pode ser algo genérico. Perché non è che il pentimento è una cosa Ele tem generica, que ser específico. deve essere Então eu specifico. falei, do que o Senhor quer que a gente se arrependa? Allora ha detto, di cosa dobbiamo pentirci? E mais uma vez o Espírito Santo falou comigo. E un'altra volta lo Spirito Santo mi ha parlato. Ele disse, eu quero que vocês se arrependam Voglio che vi pentite por não estarem me buscando como deveriam. per non cercarmi come E dovresti. foi desse momento que a história azedou para o meu lado. Ed è stato da quel momento che la storia è andata male per me. Porque afinal de contas eu estava no ano da busca. Perché in realtà io stavo cercando Dio. Tinha acabado de sair do maior jejum da minha vida. Avevo appena finito di fare il digiuno più grande della mia storia. Estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Leggevo la Bibbia come un condannato, Eu come si estava suol orando dire. para valer. Pregavo davvero. E ele vem dizer que eu tenho que me E mi arrepender dice ti devi por não estar pentire. buscando ele como Perché deveria. io ti sto cercando, non ti sto cercando nel modo Me giusto. deu um senso de indignação muito Mi è forte. venuto un senso di indignazione. É lógico que eu não abri a minha boca È ovvio che non ho aperto e la não bocca verbalizei o sentimento, e non ho verbalizzato il mas o sentimento, sentimento estava lá dentro de mim. ma il sentimento che era dentro di E me, como disse o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. come dice il Salmo, la parola non è ancora arrivata nella mia bocca e tu la conosci già. Para Deus você não precisa falar para ele ouvir. Per Dio non è che devi parlare perché lui ti ascolta. Você pensou, ele ouviu. Tu pensi e lui ha già sentito. Você sentiu, ele ouviu. Tu senti e lui ha già sentito. E na verdade o que você ainda vai pensar o sentido daqui a alguns anos, ele E já sabe. quello che tu penserai o sentirai tra qualche anno, lui lo sa prima. Então mesmo não falando, Allora anche se non mi sono espresso, tudo dentro de mim parecia tentar gritar. tutto dentro di me sembrava urlare. Se isso não tá bom para você, quando é que vai estar? E le dicevo, se questo non ti basta, quando ti basterà? Cosa ti basterà? É lógico que eu não verbalizei. È ovvio che non ho proprio verbalizzato Mas questa como eu cosa. disse, ele ouviu Ma come dicevo, lui ha sentito e ele respondeu. e mi ha risposto. Eu nunca vou esquecer aquilo. Non mi dimenticherò mai. A lembrança daquele dia ainda mexe comigo.
Il ricordo di quel giorno ancora mi tocca. A frase que eu ouvi dele La frase che ho sentito da lui era, virou o tema dessa mensagem. che è diventato il tema di questo Virou messaggio. o título de um livro inteiro. È diventato addirittura il titolo di tutto un Eu libro. ouvi a frase até que nada mais importe. Ho sentito questa frase, finché niente ti importi di più. Ele diz quando você chegar ao ponto Lui mi ha detto, quando arriverai al punto onde nada, dove niente, absolutamente nada, assolutamente é tão niente, importante para você como eu sou. è più importante per te come me, Ele diz, você chegou ao lugar onde eu quero que você chegue. allora sarai arrivato nel luogo dove voglio che tu arrivi. Mas ele diz, nesse momento você não está indo Ma para lui lá. ha detto, in questo momento tu non stai andando verso questo. Você nomeou 2008 o ano da busca, Tu mi hai detto che il 2008 sarebbe stato l'anno della mas a ricerca. única coisa que você fez foi melhorar a performance da Ma busca. l'unica cosa che hai fatto è stato migliorare la performance della ricerca. Isso não significa que você esteja mais interessado em mim do que estava antes. Questo non vuol dire che tu sei più interessato a me di prima. Ele diz, você está quebrando todos os seus recordes, Mi ha detto, stai rompendo tutti i tuoi record. jejuando mais, Hai digiunato di più, lendo mais a hai Bíblia, letto di più, stai orando leggendo di più, mais. pregando di più. Isso não significa que você me deseje mais. Questo non vuol dire che tu mi desideri di più. A única coisa que você conseguiu foi ficar mais orgulhoso do que você já Ha detto, estava. l'unica cosa che sei riuscito ad avere è ad avere più orgoglio di quanto hai mai avuto. E naquele momento a consciência daquela verdade me atingiu com força. E in quel momento la coscienza di quella verità mi ha colpito Foi nesse momento fortemente. que ele abriu meus olhos para entender o que Paulo está dizendo È em stato in Filipenses questo 3. momento che lui ha aperto i miei occhi perché io comprendesse quello che dice in Filippesi O que para 3. mim era lucro, Quello che per me era un guadagno, aquilo que eu dava muito valor e importância, quello per cui davo tanto valore e tanta a importanza, valorização da performance. la valorizzazione della Ela performance. perdeu completamente o valor. Ha perso completamente il valore Quando eu entendi o conhecimento daquele que é mais importante do que quando ho todas as coisas. compreso la conoscenza di colui che è più importante di tutte Paulo le está cose. dizendo, eu tenho estado tão atraído pelo Senhor Jesus. Paolo sta dicendo, sono stato così attratto da Eu Gesù. tenho entendido que ele é tão extraordinário, tão Sto fascinante. comprendendo che lui è così affascinante, Ele é tão straordinario. cativante. Lui è così Que attraente. tudo dentro de mim o deseja Che mais do que tutto deseja dentro di qualquer me outra lo coisa. desidera più di ogni altra cosa. Sabe, eu nunca tinha ouvido até aquele dia essa expressão Sapete che non avevo mai sentito fino a quel giorno questa espressione da performance da busca. della performance e della ricerca. Mas o Senhor me fez lembrar que Jesus cita o profeta Isaías. Ma Dio mi ha fatto ricordare che Gesù parla così, citando il profeta Isso está lá em Isaia. Marcos 7, versículos 6 Marco e 7. 7, 6 e 7. Ele diz, esse povo me honra com os Ha detto, lábios, questo popolo mi onora con le labbra, mas o seu coração está longe de mim. ma il suo cuore è lontano da me. Agora vamos pensar junto. Pensiamo O insieme. que é que Deus quer de nós? Cosa Dio vuole da noi? Deus não está atrás da sua adoração. Dio non è dietro alla tua Quando adorazione. Jesus está conversando com a mulher samaritana, Quando Gesù parla con la donna lá em samaritana, João capítulo 4, Giovanni 4, ele não diz que o pai procura adoração. ha detto che lui non dice il padre cerca Ele diz que o adorazione, pai procura adoradores. dice il padre cerca Quem adoratori. Deus quer não é o seu culto, é você. Quello che Dio vuole non è il tuo culto, sei tu. Às vezes a gente acha que Deus criou a gente para melhorar o nível de adoração do A céu. volte noi pensiamo che Dio ci ha creati per migliorare il livello di adorazione in É cielo. muita presunção achar que ela não era boa o suficiente a È adoração. molta presunzione pensare che quell'adorazione non era abbastanza Deus buona. não nos criou para receber culto. Dio non ci ha creati per ricevere Ele culto. nos criou porque ele queria relacionamento conosco. Lui ci ha creati perché voleva rapportarsi con noi. Então ele não está atrás da adoração, ele está atrás do adorador. Lui non è quindi dietro all'adorazione, ma dietro l'adoratore. Agora, olha como é contraditório. Però guarda com'è O contraddittorio. povo dava adoração, que não é o que ele mais queria, Il popolo gli dava adorazione, ma non era ciò che voleva. mas o coração do adorador, que é o que ele realmente queria, Ma il cuore dell'adoratore, che è ciò che lui davvero eles voleva, falavam, isso nós não vamos entregar para você. diceva no, questo non te lo daremo. É muito contraditório. È molto contraddittorio. Agora, essa questão da valorização da performance, Allora, questa questione della valorizzazione della a gente performance pode olhar sob qualquer ângulo e perspectiva, possiamo guardare su qualsiasi angolo e prospettiva. e a mensagem é a mesma. E il messaggio è lo Se stesso. a gente for falar de ofertas, por Se exemplo, parliamo di offerte, ad esempio, Deus não está atrás da sua oferta. Dio non sta dietro la tua Em offerta. Malaquias 1:9, In Malachia a 1,9 pergunta feita la domanda fatta é: com tais ofertas das vossas mãos, è: con queste offerte che procedono dalle vostre aceitaria ele a mani, vossa pessoa?
tu accetteresti che la tua O que persona, Deus aceita não é oferta, é o ofertante. quello che Dio accetta non è l'offerta, ma è colui che offre. Na primeira menção de oferta na Bíblia a gente vê isso. La prima volta che la Bibbia parla di offerta, noi vediamo Que questo. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Che Dio era felice per Abele e la sua O offerta. ofertante sempre vem primeiro. Perché la persona che offre viene sempre prima dell'offerta. Mas diz que ele não se agradou de Caim e da sua E oferta. invece dice che lui non era felice con Caino e con la sua offerta. Porque assim como no caso da adoração, Perché come nel caso dell'adorazione, Deus não está atrás da oferta. Dio non sta dietro alla tua Ele está offerta, atrás do ofertante. sta dietro a colui che offre. Então, com isso em mente, vamos falar sobre trabalho no reino de Allora, Deus. con questo in mente, parliamo del lavorare nel regno di Dio. Em Apocalipse 2:2, In Apocalisse 2:2, na carta à igreja de Éfeso, nella lettera a Efeso, alla o chiesa di Senhor diz: Eu Efeso, conheço as suas il obras, Signore dice: conosco le tue opere, o seu labor conosco il tuo lavoro e a sua e la perseverança. tua Ele perseveranza. está falando de algo progressivo, Lui sta dicendo di qualcosa che cresce, de progressivo. alguém que começa com atividade, Qualcuno che inizia con vai un'attività, para o nível onde cansa de trabalhar va a un livello dove si stanca di e lavorare termina na perseveranza, e finisce nella que é quando a gente perseveranza, continua, quando não tem mais força. che è quando noi non abbiamo più forza. Era uma igreja de alta produtividade. È una chiesa di autoproduttività. Não importa se você olha pelo livro de Atos, Non importa se guardi questa chiesa dal libro di Atti pela carta aos o Efésios, attraverso la lettera agli Efesini pelo Apocalipse, o attraverso ou l'Apocalisse estudando a história, o studiando la o storia. consenso é o mesmo. Eles eram uma igreja de alta Il produtividade. consenso è lo stesso. Questa chiesa era una chiesa di autoproduttività. E o Senhor diz: Eu conheço a sua performance, E lui dice: conosco la tua eu conheço performance, a sua produtividade, conosco la tua produttività, mas eu tenho contra você ma ho contro di te que você perdeu o seu primeiro amor. che hai perso il primo amore. O que Deus estava dizendo? Cosa stava dicendo Dio? Eu não queria o trabalho, Non volevo il eu lavoro, queria o trabalhador. volevo il lavoratore. Eu não queria apenas a sua performance, Non volevo solo la tua eu performance, queria era você. io volevo te. Então entenda o que eu estou dizendo. Allora comprendete ciò che dico? Eu não estou falando contra a performance, Non parlo contro la porque sempre performance, tem um crente que tem o dom de distorcer o que a gente perché c'è fala. sempre un credente che ha il dono di distorcere tutto. Outro dia alguém no Brasil disse: Subirá falou contra jejum, oração e leitura bíblica. Qualcuno in Brasile un giorno ha detto: Subirà ha detto contro digiuno, lettura biblica e preghiera. Eu não estou falando contra a Non performance. sto parlando contro la Eu performance. estou dizendo que a performance Sto dicendo che la performance não pode substituir a paixão, non può sostituire la o passione, interesse por ele. l'interesse per Dio. Agora, se a performance Però se la for performance só o efeito colateral è stato solo l'effetto e a collaterale consequência da paixão, e la conseguenza della então passione, está tudo certo. allora è tutto Eu ok. encontro crentes que dizem: Como é que tem gente que não lê a Bíblia? Io trovo dei credenti che dicono: ma esistono dei credenti che non leggono la Eles Bibbia? dizem: Eu não consigo não ler a Loro Bíblia. dicono: ma io non riesco a non leggere la Bibbia. Eu encontro irmãos que dizem: Como é que tem gente que não ora? Io incontro qualcuno che dice: ma ci sono delle persone che non pregano, come Eu não fanno? consigo não orar. Non riesco a non E pregare. outro dia falou uma nova para mim. E un altro giorno uno mi ha detto qualcosa di nuovo. Ele falou: Pastor, eu estou com fome de jejuar. Ha detto: pastore, ho fame di Eu digiunare. falei: Isso é novo para mim. Io ho detto: questa è una cosa molto nuova. Normalmente é o jejum que deixa a gente com fome. In genere è il digiuno che ci fa venire E não a fame fome que faz a gente jejuar. e non la fame che ci fa venire Mas voglia di é digiunare. lógico que ele estava falando de fome de Deus. È ovvio che lui stava parlando di fame di Então, Dio. onde tem paixão, E dove c'è passione haverá inevitavelmente a performance. è ovvio che ci sarà Mas performance. o orgulho da performance Ma l'orgoglio della performance jamais poderia nos afastar da paixão. non avrebbe mai dovuto allontanarci dalla Quem passione. está entendendo, diga amém. Chi sta comprendendo? O que Deus mais quer de nós Quello che Dio vuole da noi é intimidade, è l'intimità, é comunhão, è é comunione, relacionamento. rapporto. Ele nos criou para isso. Lui ci ha creati per questo. Quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, Quando l'Apostolo Paolo sta predicando ad o Atene, maior palco da filosofia do mundo il più daqueles grande dias. palco della filosofia del mondo in quei giorni, Aliás, até hoje não se estuda filosofia sem remeter aos grandes mestres anzi da fino ad Grécia. oggi non possiamo studiare filosofia senza andare ai grandi greci. Então, talvez em nenhum outro lugar da terra, Allora forse in nessun altro posto sulla terra, naqueles dias, in quei giorni, houvesse tanta gente por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos. c'erano più persone in così pochi metri quadri facendo così tante domande. Quem sou eu?
Chi sono io? De onde vim? Da dove vengo? Para onde vou? Dove andrò? Era um povo sedento de Era respostas. un popolo sedento di risposte. Então vamos ter isso em mente. Paulo está pregando para esse público. Allora dobbiamo avere questo in mente. Paolo sta predicando a questo popolo. Ele usa a desculpa de um altar ao Deus desconhecido. Lui usa la scusa di un altare al Dio sconosciuto Começa a apresentar o Deus vivo e verdadeiro e como inizia a Criador. presentare il Dio vivo e vero. Em Atos 17, 26. E in Atti 17:26 Ele fala de como Deus criou o homem. lui parla di come Dio ha creato O l'uomo. texto bíblico diz E il testo biblico que dice de um só homem, che da un solo uomo Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Dio ha fatto tutte le razze e tribù degli Que uomini. Deus estabeleceu tempos específicos e os limites da Che habitação do Dio homem. ha stabilito dei tempi specifici e dei limiti per l'abitazione dei Agora, confini. a pergunta a ser feita Però la domanda ad essere é fatta por que é que Deus fez isso? è perché Dio lo ha E o fatto. versículo 27 é que vai nos responder. E il verso 27 ci risponderà. Diz, para que buscassem a Deus. Dice perché giungano a trovarlo. Tá. Ainda que tateando pudessem achar Aham. essa frase. Você pode ler ele todo? Se mai giungono a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus não está longe de cada um de nós. Allora, in un primo posto la Bibbia dice che Dio non è lontano da ognuno O que di noi. significa que ele não vai dificultar o processo. E significa che Lui non renderà difficile questo processo. Mas quando fala de buscarmos a Deus tateando, Ma quando parla di cercare Dio a tastoni, está falando de alguém que está limitado e desprovido de visão. sta parlando di qualcuno che è limitato, sprovveduto di una O Deus que visione. criou o homem Il Dio che ha creato l'uomo sabia que ele iria pecar, sapeva che l'uomo avrebbe que isso peccato traria cegueira espiritual, e sapeva che questo avrebbe portato a lui la cecità mas ele esperava spirituale, que o homem, ma lui aspettava che l'uomo, ainda que nessa limitação espiritual, anche se limitato spiritualmente, saísse tateando e apalpando. potesse andare a tastone a cercarlo. Onde está Deus? Dov'è Dio? E Deus estava dizendo, eu não vou ficar longe, E Dio ha detto io non mi metterò lontano porque eu quero facilitar. perché voglio Eu facilitare, quero ser achado de vocês. voglio essere trovato da Em voi. Jeremias 29:14 ele diz isso. Geremia 29:14 lui lo Ele diz, eu serei dice. achado de vós. Lui dice io sarò trovato da voi, Isso vi me, farò faz trovare. isso me faz lembrar quando meus filhos eram bem pequenos. Questo mi fa ricordare quando i miei figli erano Eu brinquei piccoli. com cada um dos dois em momentos Ho distintos. giocato con tutti e due i momenti Porque eles têm diversi 3 anos de perché diferença. loro hanno 3 anni di Mas quando eles differenza. eram bem novinhos, Ma quando loro erano molto e piccolini ainda não eram assim, ainda tão espertos, e non erano così proprio furbi, e eu gostava de me esconder deles, a me piaceva nascondermi da e eles loro tinham que me achar. e loro dovevano Mas incontrarmi, porque ainda erano trovarmi. muito novinhos e Ma não perché tão loro erano espertos. piccoli, quindi non erano furbi. Eu facilitava. Io facilitavo. Às vezes eu ajoelhava na frente do sofá A volte mi mettevo in ginocchio davanti al e divano cobria só a cabeça com uma almofada. e in realtà mettevo un cuscino solo davanti alla E ficava o faccia. corpo todo para fora. E tutto il corpo era fuori. Pensa num corpo que já foi maior do que é hoje. E immaginate un corpo che era molto più grande di questo di oggi. Então era fácil para eles acharem. Allora era facile per loro Daqui a pouco trovarmi. vinha um deles Ogni tanto veniva un di Levantava loro, dopo a un po', almofada. alzava il cuscino e com uma cara de realização dizia, achei e você. con una faccia proprio realizzata diceva ti ho trovato. Eu abraçava eles Io li e abbracciavo celebrava que eles me e acharam. celebravo, mi avevano Mas trovato. dentro de mim, Ma dentro di me eu pensava e tinha vontade de dizer, io pensavo e avevo voglia di dire e quem não acharia? e chi non mi avrebbe trovato? Mas é lógico que eu não falava isso, È ovvio che non glielo porque a dicevo ideia era facilitar a limitação perché deles. l'idea era facilitare la loro O que eu limitazione. queria era esse abraço de celebração no Perché final. quello che volevo era quell'abbraccio di celebrazione Eu finale. imagino Deus fazendo conosco algo parecido. E immagino che Dio faccia con noi qualcosa di simile. Então Deus está dizendo, eu quero ser encontrado. Allora Dio dice voglio essere trovato. Porque Ele nos criou com um propósito. Perché Lui ci ha creato con uno De scopo. um só homem Ele fez toda a raça humana. Di un solo uomo ha fatto tutta la razza umana. Pra che? Per cosa? Qual é o indicativo de propósito? Qual è l'indice del Ele proposito? fez isso para que nós o buscássemos. Ha fatto questo perché potessimo cercarlo. O que Deus mais espera do homem é essa busca. Quello che Dio più aspetta dell'uomo è questa ricerca. Mas para que essa busca funcione, Ma perché questa ricerca ela funzioni tem um ingrediente negociável. c'è un ingrediente
inegociável. che non possiamo negoziare. E ele está lá em Jeremias 29:13. Ed è in Geremia 29:13. Quando Deus diz, buscar-me eis e me achareis. Quando Dio dice voi mi cercherete e mi troverete. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando mi cercherete con tutto il cuore. Então, para que essa busca funcione, Allora, perché questa ricerca funziona, nós abbia precisamos esito, colocar tudo de nós noi nela. dobbiamo mettere tutto ciò che c'è in noi in questa ricerca. Então, quando estamos apenas buscando a Deus, Allora, quando noi solamente cerchiamo Dio, mas não colocamos paixão e ma intensidade nisso, non mettiamo passione e intensità in não estamos questo, buscando Ele de todo o quando non coração, lo stiamo cercando con tutto il cuore, esse tipo de busca não vai nos levar ao questo resultado tipo di esperado. ricerca non ci porterà al risultato aspettato. Deus espera que a gente coloque tudo de nós. Dio aspetta che mettiamo tutto ciò che c'è in E noi. só há um motivo para você colocar tudo de você nessa E busca. c'è solo un motivo perché tu metta tutto di te in questa ricerca. Jesus disse que onde está o teu tesouro, aí também estará o seu Gesù dice coração. dov'è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore. É quando nós começamos a entender quem Ele é de fato. È quando noi comprendiamo chi davvero Lui É è. quando Ele começa a assumir um lugar de importância na nossa vida È maior do quando que Lui qualquer outra prende un coisa. posto di importanza più alto di qualsiasi altra cosa. Que nós começamos a nos doar a Ele Che noi cominciamo a donarci a Lui mais do que nos doamos a qualquer più outra di coisa. quanto ci siamo mai donati a chiunque altro. O que Deus mais espera de nós Quello che Dio più si aspetta da noi é essa paixão que nos leva a uma busca è intensa. questa passione che ci porti a una O que ricerca Deus, o intensa. que Deus quer ter com o homem desde o início é relacionamento. Quello che Dio vuole avere dall'uomo dall'inizio è rapporto. Quando Adão pecou lá no jardim, Quando Adamo ha peccato nel giardino, Deus fez uma pergunta para ele. Dio ha fatto una domanda ad A Adamo. pergunta não foi o que é que você fez, Adão? La domanda non è cosa hai fatto, Adamo. Não, essa não foi a Non pergunta. è questa la A pergunta domanda. era, aonde você está? Ma la domanda era dove sei? Deus estava dizendo, o problema não é o que você fez. Dio gli stava dicendo il problema non è ciò che hai O fatto. problema é para onde o que você fez te levou. Il problema è dove quello che tu hai fatto ti ha portato. Te levou para longe de mim. Ti ha portato lontano da me. Então todo o plano de redenção em Allora Jesus tutto il piano di redenzione in é Gesù para trazer o homem de volta para perto è dele. per portare l'uomo vicino a Lui. Agora, que sentido faz pregarmos o evangelho Allora che senso ha predicare il onde Vangelo não se enfatiza a proximidade do relacionamento? dove noi non diamo enfasi alla prossimità di questo rapporto? Mas a razão pela qual muitos de nós não estamos nessa busca apaixonada Ma la ragione per la quale molti di noi non siamo in questa ricerca di passione, além da appassionata, valorização da performance mais do que a pessoa, oltre alla valorizzazione della performance più della persona di é um Dio, problema específico que eu chamo de distração. è un problema specifico che chiamo distrazione. Jesus falou disso em Lucas 14. Gesù ha parlato di questo in Luca 14. Dos versículos 15 até o 20 nós Dai lemos sobre versetti isso. 15 al 20 possiamo Jesus está no leggere. banquete Gesù è là in un e banchetto alguém solta um comentário. e qualcuno fa un commentario. Bem-aventurado que comer pão no reino dos céus. Oh, benedetto colui che mangerà del pane nel regno dei cieli. Jesus aproveita a deixa. Gesù approfitta quello che aveva detto. Então, falando de banquete do reino. Stanno parlando di banchetto, del regno. E ele diz, o reino de Deus é semelhante a um banquete. E lui dice, il regno di Dio è simile a un E aqui banchetto. nós temos que entender algo. E qua dobbiamo comprendere qualcosa. Banquete na Bíblia Il banchetto nella Bibbia fala de comunhão. parla di Não comunione. é só comer para renovar as Non è forças. solo mangiare per rinnovare le É a forze. valorização da pessoa. È valorizzare la O persona. relacionamento. Rapporti. Aliás, coisas que aqui na Itália vocês fazem muito bem. Una delle cose che qua in Italia fate davvero bene. Ter tempo à mesa. Avere tempo a Então tavola. Jesus começa a explorar essa ideia. Allora Gesù inizia a esplorare questa Não idea. é comer e levantar depressa. Non è mangiare e alzarsi É o velocemente. tempo junto e a valorização da pessoa. È il tempo insieme, il valorizzare la persona. E ele está dizendo, o reino de Deus é que E nem um lui sta banquete. dicendo il regno di Dio è come un banchetto. Mas ele diz quando o banquete estava pronto. Ma lui dice quando il banchetto era E os pronto convidados foram chamados não só para comer, mas para usufruir a e gli presença invitati sono stati chiamati non solo a mangiare ma a usufruire della a presenza presenza di do Dio, anfitrião. la presenza dell'anfitrione. Eles começaram a dar desculpas, Allora hanno iniziato a dare delle scuse porque eles não iam atender o convite. perché loro avevano deciso di non rispondere Se all'invito. você avaliar as desculpas, Se tu analizzi le e scuse, Jesus falou de 3 delas, Gesù ha parlato di 3 di queste scuse. nenhuma delas Nessuna di queste scuse é algo ruim. è qualcosa di cattivo. A primeira coisa que a gente vê no texto La prima cosa che vediamo nel testo é que alguém fala que adquiriu uma propriedade. è che qualcuno dice che ha comprato una proprietà E ele disse que precisava olhar a propriedade. e dice che doveva guardare, avere cura di questa A proprietà. aquisição de uma propriedade não é algo ruim. Comprare una proprietà non è qualcosa di Eu sbagliato. nunca vi em 25 anos de pastorado Non ho mai visto da 25 anni che sono un pastore um crente reclamar disso.
un credente che si lamenta perché ha comprato una proprietà. Ô, pastor, coisa terrível, comprei minha casa própria. Oh pastore, che cosa terribile, ho comprato la mia casa propria. Ninguém reclama disso. Nessuno si lamenta di questo. Todo mundo faz festa. Tutti fanno festa. Não importa se é a sua própria casa, Non importa se la casa appartiene proprio a se é uma te, propriedade para os negócios, se è una proprietà per gli affari, se é uma aquisição para o ministério. se è qualcosa che abbiamo comprato per il Todo ministero. mundo celebra isso como uma vitória. Tutti celebrano la proprietà con una A vittoria. maioria lá no Brasil diria bênção de Deus. La maggior parte in Brasile avrebbe detto una benedizione Risposta di di Dio, orazione. è una risposta di Cumprimento preghiera. di promessa. Sì, è una promessa portata a compimento. Então nós não estamos falando de algo ruim. Allora, non stiamo parlando di qualcosa di cattivo. A próxima desculpa L'altra scusa che hanno também usato não é algo ruim. non è qualcosa di cattivo. Alguém diz: comprei 5 juntas de bois Qualcuno ha detto ho comprato 5 paia di e buoi preciso experimentá-las. e devo provarli. Hoje, para nós, isso não significa muito. Oggi per noi non vuol dire niente. Mas para quem tirava o seu sustento da terra, Ma da per chi agricultura, viveva di agricoltura, os bois eram os tratores da época. i buoi erano i trattori dell'epoca. Então isso significava aumento da produtividade. Questo significava aumento della produttività, Tanto na hora de arar a terra como para colher. tanto nel momento di lavorare la terra come nel momento della Aumento raccolta. de produtividade significava aumento dos ganhos. Aumento di produttività voleva dire aumento di Ninguém guadagno. hoje ia reclamar disso. Nessuno si lamenta di questo. Estou vendendo mais do que antes. Dice guarda, vendo più di prima, Estou produzindo mais do que antes. produco più di prima, Estou ganhando mais dinheiro do que eu ganhava ho più antes. soldi di quanto avevo mai A avuto. maioria de nós diria bênção de Deus. La maggior parte di noi avrebbe detto questa è una Risposta di benedizione, orazione. è una risposta di preghiera, Cumprimento de promessa. è Dio che porta a compimento la sua Porque promessa, desculpa não fala de algo ruim. perché non parla di qualcosa di... Le scuse non parlano di niente di cattivo, Se as duas primeiras não são ruins, e se le due prime non sono a cattive, terceira menos ainda. la terza scusa è ancora meno problematica. Ele diz: casei-me, Ha detto mi sono sposato, portanto não posso ir. allora non posso venire al tuo Casamento é uma banchetto. ideia de Deus, E il matrimonio è un'idea di é um Dio, plano de Deus. è un piano di Dio. Então não dá para chamar de algo ruim. Allora non possiamo dire che è una cosa cattiva. Ruim é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Cattiva è la scoglia di alcune persone. Ruim é a escolha que alguns fazem de como conduzir o matrimônio. Cattivo è la scelta di come condurre il matrimonio. Mas isso era a ideia de Deus para a alegria do Ma homem. questa era l'idea di Dio per far gioire l'uomo. Então todas as desculpas falam de coisas boas. Allora tutte le scuse che danno per non venire al banchetto parlano di cose buone. Então, pastor, se são coisas boas, qual é o problema disso? Allora pastore, se queste sono cose buone, qual è il problema? O problema é que quando coisas certas Il problema è che quando cose giuste ocupam um lugar errado, occupano il posto sbagliato, elas vão produzir desordem na nossa vida. produrranno disordine nella nostra vita. Então a questão não é se a coisa é boa, Allora la questione non è se una cosa è porque nós buona, sabemos que são legítimas. perché noi sappiamo che sono A legittime. questão é elas estão ocupando o lugar que deveriam La na nossa questione vida. è queste cose buone che ci sono avvenute stanno occupando il luogo di Dio nella Porque quando nostra elas se vita, tornam mais importantes perché quando diventano più importanti do que o chamado dele para a comunhão, che la chiamata di Dio alla então comunione, mesmo que elas não sejam erradas, allora anche se queste cose non sono sbagliate, elas passaram a ocupar um lugar errado na nossa vida. hanno incominciato ad avere un luogo sbagliato nella nostra vita. E há 11 anos atrás, E 11 anni fa Deus chamou muito a minha atenção sobre as distrações. Dio mi ha proprio redarguito sulle distrazioni. Ele na época falou comigo de um episódio que era bem recente. E mi ha detto di un episodio molto recente per me ai E ele tempi. me perguntou: você lembra daquele momento, aquela história do videogame do seu filho? E mi ha detto ti ricordi il videogame di tuo figlio? Na época o PlayStation 2 era novidade. In quel tempo c'era la PlayStation 2, era una novità. E quando era novidade, eu cheguei com um presente desse pro meu filho. Allora, come era novità, sono arrivato da mio figlio e gli ho portato la Eu PlayStation. nunca vi ele tão empolgado com o Non l'ho presente que eu mai dei. visto così entusiasta per un regalo. Aquilo não era só alegria, Non era solo gioia, aquilo era um surto de alegria. quello era un surto di gioia. Ele enlouqueceu. È diventato pazzo. Ele corria pela casa gritando. Correva attorno alla casa tinha gridando. 8 para 9 anos. Aveva 8 per 9 Ele anni. se jogava no chão Si e buttava per terra. simulava estar tendo um ataque. Faceva finta di avere Ele un levantava, attacco. me abraçava, me beijava. Si alzava, mi abbracciava, mi baciava. Ele apontava o dedo e dizia: você é o melhor pai do mundo. E lui mi puntava il dito e diceva sei il più Daí bravo ele saía papà correndo del de novo. mondo. E poi camminava E tutto começava così. tudo outra vez. Iniziava a fare tutto di nuovo. Eu fiquei muito animado Ed ero così entusiasta de ver a alegria do meu di filho. vedere la gioia di mio Mas figlio. pensa numa alegria Ma pensa in una que gioia durou pouco. che è durata poco. A minha. La mia. Por quê? Perché? Porque bastou alguns dias Perché dopo alcuni giorni para eu descobrir
io ho scoperto que aquilo que foi tão importante para o meu che filho, quello che era così importante per que mio deixou ele tão figlio, feliz, che ha fatto in modo che fosse così que fez ele felice, dizer que eu era tão bom para ele, che lui mi ha detto che ero il miglior padre al mondo, agora roubou meu filho de mim. aveva rubato mio figlio da me. Então, a partir daquele videogame, Allora da quel videogame, quando eu chego em casa, quando arrivo a casa, eu não tenho mais a atenção do meu filho. non avevo più l'attenzione di mio figlio. Já há pelo menos 15 anos. Già è da 15 anni Eu fico 3 dias por semana fora de casa. che sono 3 giorni solo fuori da casa. Quinta, 3 giorni sesta e alla sabato. Sto fuori viaggiando solo giovedì, venerdì e sabato. Então, normalmente, quando eu chegava, Allora quando arrivavo, e a maioria desses anos eu moro perto do aeroporto, la maggior parte di questi anni ho scelto una casa vicino all'aeroporto, e eu avisava minha esposa, estou chegando. avvisavo mia moglie, sto arrivando, E eles já ficavam me esperando atrás da e porta. loro mi aspettavano dietro la E porta. quando eu abria a porta E para quando entrar em casa, aprivo la porta per entrare a era o casa, momento da festa do retorno do era il papai. momento della festa del ritorno del papà. Eu amava aquilo. Io amavo quella Mas cosa. depois do videogame, Ma dopo il videogame, cada vez que eu chegava, ogni volta che arrivavo, a Lissa estava lá me esperando. Lisa, la bambina che era piccola all'epoca, mi aspettava, Mas o Israel já não estava mais. ma Israel non era più là. Então eu tinha o meu momento de festa com ela. Allora avevo il mio momento di festa con la E a gente bambina, brincava. giocavamo, E quando ela saía fazer algo, e quando lei andava via a fare eu qualcos'altro, perguntava pro meu filho, Israel, cadê você? e io dicevo, Israel, dove sei? E a resposta era sempre a mesma. E la risposta era sempre Já la vai, stessa. só vou passar de fase. Un attimo, devo solo sorpassare questa fase. Teve uma época da minha vida que eu não podia ouvir mais essa frase. C'era un momento nella mia vita che non potevo più ascoltare neanche questa Passare di frase, fase. che doveva salire di livello. Eu estava um dia numa conferência Era un giorno in una e um conferenza pastor pediu que eu orasse por ele. e un pastore mi ha chiesto di pregare per lui. Eu falei, claro, por que Gli você ho quer que detto, eu ore? certo, per cosa vuoi che E preghi? ele falou assim, eu sinto que ministerialmente Deus quer que eu passe de fase. Ha detto, sento che ministerialmente Dio vuole che io passi all'altra fase. Eu falei para ele, arruma outra frase, senão eu não vou orar por E gli você. ho detto, trova un'altra frase, se no non pregherò per te. Eu fiquei tão aborrecido com aquele videogame Ero così arrabbiato con quel que um videogame dia eu quase joguei ele pela janela che do un andar de giorno cima. l'ho buttato, volevo buttarlo dalla finestra. Então o Espírito Santo fala comigo. Allora lo Spirito Santo mi dice, Você lembra do videogame do seu filho? ti ricordi del videogame di tuo figlio? E aquilo estava novo ainda. Questo era sensível. ancora sensibile, Eu nuovo. falei, Gli lembro. ho detto, sì, mi ricordo. Claro che io lembro. Certo che mi ricordo. E ele disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o Ha tempo ha todo. detto, voi fate la stessa cosa con me, con i regali. Coisas que vocês desejaram tanto, Quello che voi avete desiderato tanto, me pediram tanto, mi avete chiesto tanto. fizeram tanta festa quando eu dei para Avete vocês. fatto così tanta festa quando vi ho fatto questo regalo. Estão agora roubando vocês de mim. Adesso questo regalo vi ruba da me. O Senhor me diz, alguns de vocês prosperaram Dio mi dice, alcuni di voi avete prosperato nas suas finanças, nelle finanze já não tem mais tempo para me buscar. e da allora non avete più tempo per cercare. Alguns de vocês prosperaram na profissão Alcuni di voi siete cresciuti nella vostra e já professione não tem um coração para mim. e non avete più un cuore per me. O Senhor diz, alguns de vocês prosperaram no ministério. Il Signore dice, alcuni di voi avete prosperato nel E ministero, diz, incluindo você. includendo te. E o coração para me buscar já não é mais o E mesmo. il cuore per cercarmi non è più lo stesso. Nenhum de nós acorda uma manhã Nessuno di noi si sveglia una mattina pensando o que eu posso fazer para sabotar o relacionamento com Deus. pensando cosa potrò fare per sabotare il rapporto con Dio. Mas as distrações começam a entrar. Ma le distrazioni iniziano ad E arrivare. qual é o problema das E distrações? qual è il problema delle distrazioni? Não é se são coisas boas ou erradas. Non vuol dire se sono distrazioni buone o A cattive. questão é o valor que damos a elas. La questione è il valore che noi diamo alle Porque nós distrazioni. começamos a tratá-las como tão importantes. Perché noi iniziamo a trattare quelle cose Tão come cose importanti. così E importanti daqui a pouco elas estão concorrendo com o lugar de che tra importância de un Deus. po' loro sono in competizione con il luogo che occupa Dio. E isso é algo que Deus não vai E aceitar. questo è qualcosa che Dio non accetterà. Alguns anos atrás, Anni fa nós recebemos lá no Brasil abbiamo ricevuto in Brasile um homem de Deus que vocês já receberam aqui. un uomo di Dio che anche voi avete avuto già qua, O irmão Jung. il fratello Jung. Ele tem uma história muito intensa, Ha una storia molto intensa, assim como muitos cristãos da China, come molti cristiani in Cina. de tortura, de perseguição por causa do Tortura, evangelho. persecuzione per via del Vangelo. E eu me lembro que eu fiquei responsável de organizar a ida dele no sul do Brasil. Mi ricordo che mi hanno dato la responsabilità di organizzare la sua venuta al sud del Brasile Fiz um evento na nossa cidade que juntou várias igrejas. e ho creato un evento nella nostra città mettendo insieme tante chiese. O maior lugar que a gente conseguiu Il più grande luogo che siamo riusciti a trovare, comportava 4.000 pessoas. ci stavano 4.000 persone. Nós enchemos aquela Abbiamo casa, riempito quel luogo, mais do que era permitido. più di quanto era permesso. Colocamos telões extras em outras salas. Avevamo messo
messo proprio degli schermi anche in altre sale. Ficou gente para fora e gente C'era teve que ir gente embora. fuori, gente è andata a casa. Eu me lembro que quando ele chegou e viu aquilo, E mi ricordo che quando è arrivato e ho visto così tanta gente, ele se emocionou. si è commosso. Ele olhou para mim Mi ha guardato e disse: eu cuidei de cerca de 1 milhão de pessoas e na mi ha China. detto: ho curato più o meno 1 milione di persone in Mas era Cina. rede de igrejas nas casas. Ha detto però erano le chiese nelle case. Raramente a gente conseguia reunir mais do que 10 ou 12 pessoas. Raramente riuscivamo a mettere insieme più di 10 o 12 Ele persone. está olhando aquela multidão junto. E quindi ha visto quella moltitudine E ele está insieme empolgado com aquilo. ed era così entusiasta. Ele está emocionado com aquilo. Era emozionato. E eu fiquei feliz de ver a emoção Ed dele. ero felice nel vedere la sua emozione. Pois bem, essa foi uma emoção boa. Questa era un'emozione buona. O dia seguinte, depois do culto, Il giorno dopo il culto, nós estamos almoçando juntos. eravamo lì che pranzavamo E insieme. eu vi ele visivelmente emocionado. E l'ho visto visibilmente emozionato. Seus olhos se encheram de I lágrimas. suoi occhi erano pieni di lacrime. E ele olha para mim num tom sério. E lui mi guarda e mi parla in un tono E serio. ele diz: o inimigo de vocês é pior do que o nosso. E lui mi dice così: il vostro nemico è peggiore del nostro. Eu assustei com aquela E declaração. io mi sono spaventato con quella Ele dichiarazione. estava falando em mandarim, o chinês, E lui stava parlando in cinese, e mandarino. tinha tradutor. C'era un traduttore. Então eu falei pro tradutor: eu acho que você não entendeu ele E ho direito. detto al traduttore: forse non hai tradotto bene. O tradutor disse: não foi isso que ele Ha falou. detto: no, lui ha detto proprio così. Eu falei: não pode ser isso que ele está Ha detto: dizendo. non può essere quello che Io sta conheço a dicendo. storia dele. Ha detto: conosco la sua li o storia. livro dele de capa a Ho capa. letto il suo libro tutto Eu intero. sei o que ele sofreu na E China. so ciò che ha sofferto in Nós Cina. não temos perseguição Noi aqui. non abbiamo la persecuzione qua in Ontem à Brasile. noite. E ieri Ele sera estava emocionado com a nossa lui era liberdade. emozionato per la nostra realtà Falando bem do que nós temos aqui. e ha parlato bene di ciò che Ele não abbiamo pode estar falando qua. mal hoje. Non può parlare male il giorno Pergunta para ele o que é dopo. que ele quis dizer. Chiedili che cosa intendeva dire. Então os dois conversaram. Allora i due hanno parlato E ele volta e diz: ele está dizendo e lui exatamente è isso. tornato e ha detto esattamente quello che aveva detto Eu prima. olhei para ele e falei: irmão Yun, você pode me explicar? E io ho detto: fratello Jung, mi potresti Porque spiegare? eu estou confuso e eu expliquei tudo que eu falei para Perché o sono confuso. E gli ho spiegato tutto quello che avevo detto all'interprete. Ele falou: nosso inimigo Lui ha detto: il nostro nemico Là na Cina. là in Cina era terrível. era terribile. A perseguição, Persecuzione, prisão. prigione, tortura. Ele diz: nós sofremos muito. Abbiamo sofferto tanto, Mas o nosso inimigo lá ma il nostro nemico là sempre nos empurrou para mais perto de Deus. ci ha sempre spinto più vicino a Dio. Sempre nos fez buscar mais a Deus. Ci ha fatto sempre cercare più Dio. Ele diz: o inimigo de vocês é que não Dice: se il dente. vostro nemico invece Não tem cara de inimigo. non ha la faccia da nemico. Ele vem mascarado atrás de coisas boas. Vieni mascherato dietro cose buone. Ele diz: e a maioria dos crentes do Ocidente Lui dice: la maggior parte dei credenti in se Occidente distrai na prosperidade e liberdade que tem. si distraggono nella prosperità e nella libertà che E não hanno busca a Deus como e deveria. non cercano Dio come avrebbero dovuto. Aquilo foi como soco no rim, falando na linguagem do Quello è boxe. stato proprio come un colpo ai reni Eu demorei para absorver aquilo. e ci ho messo un po' per capirlo, Mas eu tive que concordar que ele estava falando a ma verdade. dovevo concordare che lui diceva la verità. Stanley Jones, Stanley Jones, missionário metodista na Índia por cerca de 50 missionario anos. metodista in India per circa 50 É um anni, lugar que até hoje tem è perseguição. un luogo dove ancora oggi sono perseguitati. Ele fez uma declaração surpreendente. Ha fatto una dichiarazione straordinaria. E diz: o maior inimigo do Ha cristianismo detto: il più grande nemico del não é cristianesimo o anticristianismo, non è é l'anticristianesimo, o subcristianismo. è il sottocristianesimo. Ele diz: Sub. o problema não é a perseguição Ha detto: il problema non è la e persecuzione nem aqueles que estão contra nós. e non è neanche coloro che sono contro di noi. O problema é quando nós criamos um subproduto do evangelho Il problema è quando noi creiamo un sottoprodotto del e Vangelo apresentamos um Jesus que não é tão importante como as outras e coisas. presentiamo un Gesù che non è così importante come tutte le altre Porque às vezes cose. só é tão importante quanto. Perché a volte usiamo dire che Gesù è tanto importante come le altre cose. Quando perguntaram a Jesus Quando hanno domandato a Gesù qual era o maior de todos os mandamentos, qual è il più grande comandamento, ele não hesitou. lui non ha esitato, Ele diz: amarás o Senhor teu Deus ma ha detto: amerai il Signore tuo de Dio todo o teu con coração, tutto il tuo cuore, com toda a tua alma, con tutta la tua con todo anima, o tuo entendimento, con tutta la tua com todas conoscenza, as tuas forças. con tutte le tue Portanto, o forze. maior mandamento não é apenas amá-lo, Allora il più grande comandamento non è amarlo, é amá-lo com tudo que é em nós. ma è amarlo con tutto quello É che c'è colocar in toda a noi, intensidade e è paixão nisso. mettere tutta l'intensità e la passione in questo. Jeremias diz que não é apenas buscar a Deus, Geremia dice:
non è solo cercare é Dio, buscar a Deus de todo o è coração. cercare Dio con tutto il cuore. Quando aquele etíope que voltava de Jerusalém Quando l'Etiope stava tornando da foi Gerusalemme, evangelizado por Filipe, è stato evangelizzato da e ele Filippo pergunta se pode se e ha batizar, detto a Filippo se poteva essere battezzato. Filipe diz, é lícito se creres de todo o coração. Filippo gli risponde sì, se credi con tutto il A cuore. Bíblia diz que tudo quanto fazemos, La Bibbia dice che tutto quello che facciamo deveríamos fazer de todo o coração. dovremmo fare con tutto il Para cuore, o Senhor e não para os homens. per il Signore, non per gli Não há uomini. aspecto sequer da vida cristã Non c'è un aspetto soltanto nella que vita deveria ser cristiana praticado sem intensidade. che dovrebbe essere praticato senza intensità. Mas dos maiores ladrões dessa nossa paixão Ma e uno dei più intensidade grandi ladri della nostra passione, dell'intensità, são as distrações. sono le distrazioni. Então, para terminarmos, Allora, per concludere, em Lucas no capítulo 10, in Luca 10, Jesus entra numa casa em Gesù Betânia. entra in una casa a Você Betania. conhece a história. Conoscete la storia? É a história de Marta e Maria. La storia di Marta e Maria. Maria se senta aos pés do Senhor para ouvir a Maria palavra. si siede ai piedi di Gesù per ascoltare la parola. E Marta está agitada, correndo de um lado E para o outro. Marta era agitata, correva da una parte E all'altra. normalmente a gente trata Marta como quem está ruim na história e Maria como quem está In bem. genere noi trattiamo Marta come quella che sta sbagliando nella storia e Maria che sta facendo la cosa giusta. Isso é fácil de ver porque a gente já tem a explicação. E questo è facile da capire perché abbiamo la spiegazione. Mas vamos tentar nos colocar no lugar da Marta. Mettiamoci invece al posto di Se Marta. você fosse receber uma visita de Jesus em pessoa na sua Se casa, tu dovessi ricevere Gesù in persona a casa tua, você ofereceria qualquer coisa para ele? tu avresti offerto qualsiasi cosa a Gesù? Naquela época, a hospitalidade In quel tempo não l'ospitalità era só um mandamento da non Bíblia, era solo un comandamento della mas era algo Bibbia, muito forte na cultura. ma era qualcosa molto forte nella E não é cultura. qualquer pessoa que está chegando. E non è qualsiasi persona che sta arrivando. E Jesus nunca vinha sozinho. Gesù poi non veniva mai da solo, Ele vinha com uma tropa junto com ele. veniva con una truppa insieme a lui. Essa foi a desculpa que eu usei para trazer a minha tropa dessa Questa è vez. stata la scusa che ho usato per portare il mio team con me. Eu falei, ele chegava com um monte de gente. Lui arrivava con tante persone insieme. Então Marta está se esforçando Allora Marta si stava com a sforzando intenção de agradá-lo e de honrá-lo. con l'intenzione di essere gradita a lui e di E isso não onorarlo. pode ser ignorado. E questo non deve essere A ignorato. motivação era boa. La motivazione di Marta era Tanto que ela buona. vai falar com Jesus, Allora lei va a parlare con achando que Gesù, Jesus vai ficar do lado dela. pensando che Gesù sarebbe stato dalla sua parte. Ela diz, Senhor, diz para minha irmã. Ha detto, Signore, Dio è mia sorella. E alguém só fala de outro E qualcuno parla di un altro que está no mesmo ambiente como se não tivesse che lá. è nello stesso ambiente come se non fosse lì, Quando a situação já está muito feia, já quando la azedou. situazione è veramente brutta. Eu uma vez Non ha vi eu vi um ritegno. casal conversando assim. Una volta ho visto una coppia che parlava O così. marido falava com a mulher pelo filho. Il marito parlava con la moglie attraverso il E a figlio. mulher respondia o marido pelo filho. E la moglie rispondeva al marito attraverso il Então o pai figlio. dizia, menino, fala para sua mãe. E il papà diceva, bambino, ragazzo, di a tua madre. Mas a mãe está na frente dele, mas ele não Ma quer la falar com a madre mãe. era davanti a lui, ma non parla Ele con diz, la fala para sua mamma. mãe. Di a tua mamma. Aí a mãe responde, fala para o seu E la pai. madre diceva, di tu a tuo padre. Quando a coisa chegou nesse ponto é porque está feia. Quando la cosa arriva a questo punto è perché siamo al limite. Então agora Marta chega Allora Marta arriva e ela fala com Jesus na frente da e irmã. parla a Gesù davanti alla sorella. Senhor, diz para minha irmã Signore, di a mia sorella, que eu mesmo não quero mais falar com perché io ela, non voglio più que ela parlarle, levante e me ajudar. che lei si alzi per aiutarla. Ela achou que Jesus não só entenderia, E lei ha pensato, Gesù non solo lo comprenderà, como ficaria do lado ma dela. sarà dalla mia parte. Mas aí Jesus responde Ma Gesù e risponde diz, Marta, Marta, e gli dice, Marta, Marta, por 7 vezes na Bíblia. per 7 volte nella Bibbia. Ele chama alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Lui, solo 7 volte, lui chiama qualcuno per nome 2 volte di Em seguito. cada uma das 7. E in ognuna di queste 7 volte, Abraão, Abraão. Abramo, Abramo, Simão, Simão. Simone, Em Simone, cada uma delas ele vai In mexer numa ognuna- crise e num problema. lui toccherà una crisi e un problema. Eu acho que se Marta já entendesse a revelação bíblica, Penso che se Marta comprendesse già la rivelazione já teria biblica, gelado as costas dela. avrebbe già avuto un freddo alla spina Ela dorsale. teria pensado, deu ruim. Avrebbe pensato, va male. Naquele momento Jesus diz, Marta, Marta, In quel momento dice, Marta, Marta, poucas coisas são necessárias, poche cose sono necessarie, ou mesmo uma só. o forse una sola. Jesus está falando de prioridade. Gesù sta parlando di Ele está priorità, falando de coisas importantes. sta parlando di cose importanti. Agora veja bem, Guardate bene, eu não sei como é aqui na Itália, non so come qua in mas Italia, no Brasil e em vários países do mundo, ma in Brasile e in varie altre nazioni nel eu estou vendo mondo, muitos crentes io vedo molti credenti pagando um dinheirão che pagano tantissimo para um coaching dizer para ele o que é e o que não é importante. perché un coaching lo aiuti e gli dica cosa è importante e cosa non lo E è. eu não estou falando contra isso. Non sto parlando contro questo. Organize a
sua vida, Tu puoi organizzare la tua vita, mesmo se te custe caro. anche se devi pagare per Mas o questo. que eu não entendo, Ma quello che non capisco ele se dispôs a pagar tanto por um coaching, è essere disposti a pagare così tanto per un dizer coach, para ele o que é importante, dire a lui cosa è importante, mas não dar o menor valor ma non dare proprio importanza para aquela pessoa per quella persona que, no mínimo, che na minimamente, pior das nella hipóteses, peggiore delle quase ipotesi, para ofendê-lo, quasi per a offenderlo, gente o chamaria de o maior de todos os coachings, noi l'avremmo chiamato il più grande di tutti i coach, que é o Senhor Jesus. che è il Signore Gesù. Agora, eles valorizam aquele outro, Allora valorizzano quella persona lì, pagam dinheiro para ele dizer o que é importante, pagano quella persona perché gli dica ciò che è mas não dão importante, ouvidos ao que Jesus está falando de graça, ma non ascoltano ciò che Gesù dice sobre o que gratuitamente, realmente é importante. su ciò che veramente conta. Ele diz, poucas coisas são Lui importantes. dice poche cose sono importanti, O mesmo una só. o forse una sola, Uma só. una sola. Qual é a coisa mais Qual è la importante? cosa più importante? É aquilo para o qual eu e você fomos criados. È ciò per cui io e te siamo stati creati. É buscá-lo. È cercarlo, É valorizar a presença è dele. valorizzare la sua Então presenza. Jesus indica que é isso. E Gesù gli fa vedere che Quando ele diz questo. Maria escolheu a boa Quando parte. dice Maria ha scelto la parte E essa migliore não lhe será e tirada. questa non le sarà Ele está tolta. dizendo para Marta, é ruim que você vai me usar para manipulá-la e tirá-la daqui. Ha detto è inutile che cerchi di usarmi per toglierla da qua. De jeito nenhum eu vou In permitir isso. nessun modo te lo permetterò. E o que eu e você precisamos È entender quello che io e te dobbiamo comprendere. não é que temos que desvalorizar as outras Non è coisas che dobbiamo non dar valore alle altre em cose relação ao valor que ela já tem. in rapporto al valore che hanno già. Mas se dermos a Jesus o Ma verdadeiro se valor, daremo a Gesù la vera importanza che ha, a maior importância, la più grande a importanza, ponto dessas outras coisas perderem importância em comparação com ele. fino al punto che tutte le altre cose perdono l'importanza facendo un paragone con Gesù. Então isso vai produzir uma reação em cadeia que vai afetar todas as áreas da nossa Questo vida. produrrà una reazione a catena che toccherà ogni area della nostra vita. No ano passado, quando lancei no Brasil esse livro, Até que Nada Mais Importa, L'anno scorso ho lanciato questo libro in Brasile, Fino che niente ci importi più. as di pessoas più. me perguntavam, pastor, é um livro sobre paixão por E mi Jesus? dicevano, questo è un libro sulla passione, E eu pastore. dizia, não, não, é mais do que isso. No, gli dicevo di più. Fala do lugar de honra, Io parlo del luogo d'onore, do lugar de senhorio, il luogo della signoria di di primazia Cristo, che Ele precisa ter il nas nossas luogo vidas. proprio di primazia, di É mais, valore. é mais do que apenas a paixão. È più di una É passione, dar a Ele o lugar que lhe è pertence. dare a Dio il luogo che gli appartiene. Deixa eu te dizer uma coisa, eu amo as histórias de avivamento. Voglio dirvi una cosa, amo le storie di risveglio. E eu gosto muito de comparar o que Deus fez num lugar com o que E fez mi no outro. piace fare un paragone tra ciò che Dio ha già fatto in un posto e Fico nell'altro. tentando achar o elemento comum em todos os Cerco di trovare avivamentos. l'elemento comune tra i risvegli. E é difícil às vezes você achar isso. Ed è difficile a volte trovare questo punto. Porque não tem a ver com a pessoa que Deus usa. Perché non c'entra niente la persona che Dio usa. Porque tem hora que Deus usa um homem, tem hora que Deus usa uma mulher. A volte Dio usa un uomo, a volte usa una donna. Não tem a ver com a formação, Non c'entra niente con la formazione. porque tem hora que Deus usa o iletrado, o inculto, e tem hora que Ele usa o grande intelectual. Perché a volte Dio usa una persona che ha meno conoscenza e l'altra volta usa un intellettuale. Não tem a ver com a condição social, Non ha niente a che fare con la condizione porque Ele usa o sociale, pobre e usa o perché lui rico. usa il povero e anche il Não ricco. tem a ver com raça, Non ha a che fare con le e razze. falando dos cristãos, não tem nem a ver com doutrina. E parlando dei cristiani non c'entra neanche la dottrina. Porque Ele produziu avivamento em alguns lugares, se eu fosse Deus, eu não o Perché faria. lui ha creato dei risvegli in alcuni luoghi che se io fossi Dio non avrei creato. Porque eles tinham algumas crenças bem equivocadas. Perché avevano delle credenze veramente strane. Agora, dos poucos elementos que você acha em comum em todo avivamento Però uno degli elementi che tu trovi in comune in tutti i risvegli é paixão por Ele. è la passione per lui. É quando Ele se torna mais importante. È quando lui diventa più importante. Esse é o ponto comum que nós vamos encontrando Questo nos è il punto avivamentos. comune che troveremo in tutti i É risvegli. quando as outras coisas perdem o valor È diante do valor quando que Ele tem. tutte le altre cose perdono valore davanti all'importanza di Dio. E di nós Gesù. jamais viveremos avivamento nos nossos Non dias vivremo mai un risveglio nei nostri sem giorni consertar esse lugar de importância que Ele precisa senza ter nas nossas vidas. aggiustare il luogo di importanza che deve avere nelle nostre Eu vite. gosto muito de uma declaração do C.S. Lewis. Mi piace molto una dichiarazione di C.S. Lewis. Ele diz: o cristianismo, se é verdadeiro, Lui dice se il cristianesimo è vero,
ele tem infinita importância. Lui ha infinita Ele importanza. diz, se é falso, Se è falso, não tem nenhuma importância. non ha nessuna Ele importanza. diz o que ele não pode ser, Ma quello che lui non può é de essere moderada importância. è avere una moderata E importanza. nós somos parte de uma geração Noi apparteniamo a una que fez generazione de Cristo e do cristianismo che ha fatto di Cristo e del algo cristianesimo mais ou menos importante. qualcosa che era più o meno importante. Na verdade, a gente deveria ser uma geração que agisse como é tudo ou nada. In verità dovremmo essere una generazione del tutto o niente. E isso precisa mudar no nosso E coração. questo deve cambiare nei nostri cuori. E eu gostaria que a gente orasse a respeito disso. Mi piacerebbe che potessimo pregare. Eu gostaria que você Per se questo. colocasse em pé, por favor. Vorrei invitarvi ad alzarvi. John Wesley costumava dizer John Wesley usava dire que não se admita no coração che non possiamo accettare nel cuore outro desejo ou propósito un altro desiderio o cujo proposito objeto supremo não seja ele. che non sia lui. Então nós precisamos entrar nesse lugar Allora dobbiamo entrare in questo luogo, onde nada il luogo dove Assolutamente niente, nada. assolutamente nulla é tão importante como ele. è così importante come lui. Se isso for alinhado nas nossas vidas, Se questo sarà allineato nella nostra então vita, nós vamos produzir uma grande revolução na nossa allora geração. noi produrremo una grande rivoluzione nella nostra Mas generazione. não chegaremos a esse lugar sem isso. Noi non arriveremo a questo luogo senza di questo. Eu quero lembrar você que eu não estou falando contra a performance, Voglio ricordarti che non sto parlando contro la performance, apenas de colocá-la no lugar certo. ma ti sto dicendo che devi metterla al posto No giusto. ano passado, L'anno scorso, 10 anos depois de Deus ter me corrigido essas 10 anni coisas, dopo che Dio mi ha corretto su queste cose, Ele me mandou escrever um livro inteiro a respeito disso. Lui mi ha detto di scrivere un libro intero su questo. E eu decidi E io ho deciso que naqueles 10 anos che in quei 10 anni em que a mensagem tinha alcançado o meu coração, nel quale il messaggio aveva toccato il mio cuore, eu deveria externar algo que eu não tinha feito 10 anos antes. avrei dovuto esternare qualcosa che non avevo fatto prima. Então eu fiz um jejum maior do que aquele de 10 anos atrás. Allora ho fatto un digiuno più grande di quello di 10 anni prima. Eu fiz o maior jejum da minha vida. Ho fatto il più grande digiuno della mia vita. Então não estou falando contra a performance. Quindi non sto parlando contro la Mas performance. a diferença entre 10 anos antes e 10 anos depois, Ma la differenza tra 10 anni prima e 10 anni dopo ela era muito clara. era molto chiara. Eu acho que aqui também estava aquela moda de botar foto 10 anos antes, 10 anos depois. Penso che anche qua ha preso la moda di 10 anni prima e 10 anni dopo, no? Então, Su se eu internet. fosse colocar as fotos dos meus 2 jejuns, Quindi se avesse dovuto mettere la foto dei miei 2 digiuni, é que o primeiro 10 anos atrás è che il primo 10 anni prima valorizava a performance. valorizzava la O performance. segundo 10 anos depois Il secondo 10 anni dopo era fruto de uma paixão. era frutto di una passione. Talvez uma das orações que eu mais repeti naqueles dias Forse una delle preghiere che ho più ripetuto in quei era giorni dizer: eu quero ser íntimo seu. era: voglio essere intimo con Eu te. preciso te conhecer melhor. Devo conoscerti di Eu não più. quero nada concorrendo com o lugar de Non voglio che importância que o Senhor tem. niente concorra con il tuo posto di E importanza. aí, quando a performance E allora quando la é performance apenas uma consequência da paixão, è appena una conseguenza della passione, então ela não está concorrendo com o lugar de importância dele. allora non concorri con il luogo di Eu importanza. não vim aqui te apontar o dedo. Non sono venuto qua a puntarti il dito. Eu não vim aqui falar mal da sua busca ou condenar você. Non sono venuto a parlare male della tua ricerca o Eu vim condannarti. contar a história da minha correção, Sono venuto a raccontarti la storia di come Dio mi ha na corretto, esperança de que a carapuça te sirva, que eu possa ajudar você nella também. speranza che il cappello serva anche a te. E nesse momento, In questo momento, a única coisa que eu posso te dizer l'unica cosa che ti posso é dire que quando Deus fala dessa forma è conosco, che quando Dio parla così, in questo modo con noi, Ele não está tentando botar pressão apenas na gente. Lui non vuole mettere pressione su di noi. Eu acredito Io credo que entre os europeus, che tra gli europei, os italianos estão entre aqueles que o brasileiro mais identifica, gli italiani sono tra quelli che i brasiliani più si porque eles identificano, valorizam muito o sentimento. perché valorizzano molto i Mas sentimenti. para aqueles de nós Ma per coloro di que noi somos passionais e emotivos, che sono passionali e a emotivi, gente tem dificuldade de lidar com a correção, noi facciamo fatica con la correzione, porque a gente acha que a correção
é uma reprovação da pessoa. Perché noi pensiamo che la correzione è un rimprovero alla persona. A gente não entende que é uma reprovação de uma atitude. Noi non comprendiamo che è un rimprovero a E a un'attitudine. gente acha que ele está reprovando a pessoa. E noi pensiamo che lui sta correggendo la persona. Então, muitas vezes a nossa reação quando Deus nos chama a atenção Allora molte volte la nostra reazione quando Dio ci chiama é como se l'attenzione, ele ci tivesse, rimprovera, é como se ele estivesse nos reprovando. è come se lui ci stesse dicendo che non siamo a posto. Mas ele não está reprovando você. Ma lui non è che sta rimproverando Ele te. está dizendo justamente porque eu amo você. Lui sta dicendo giustamente perché ti amo, Justamente porque eu quero o melhor do nosso relacionamento. proprio perché voglio il meglio del nostro Eu rapporto. preciso corrigir um comportamento que nos Io atrapalha. devo correggere questo comportamento che per noi è un Então ostacolo. a gente tem que entender o amor por trás da mensagem. Allora dobbiamo vedere l'amore dietro questo messaggio. O amor de um Deus que está olhando para mim e para você Un amore di un Dio che guarda me e e te dizendo: eu vou lutar para extrair o melhor de nós nesse e dice relacionamento. io lotterò per prendere il meglio di noi in questo rapporto. É isso que ele fez com o anjo da igreja de È Éfeso. questo che lui ha fatto con l'angelo della chiesa di Ele Efeso. elogia aquela igreja. Lui fa un elogio alla chiesa Ele diz: eu conheço as suas e obras. dice conosco le tue opere. Vocês suportaram provas por Voi causa do meu nome. avete sopportato delle prove per Ele me. está falando bem deles. Lui sta parlando bene Ele di está quella dando chiesa. motivo para dizer: eu me importo com Lui ha vocês. detto io davvero mi interesso a E voi. ele vai terminar falando bem de novo. E lui finisce parlando ancora bene della E diz: chiesa. vocês odeiam as obras dos Ha nicolaítas, detto, as quais eu também Voi odeio. odiate l'opera dei Nicolaiti, anch'io le odio. Ele não está reprovando e nem afastando a pessoa. Lui non sta solo rimproverando e allontanando la persona, Mas quando ele diz: eu tenho algo contra, ma lui dice ho qualcosa contro ele está di dizendo: te. nós precisamos tirar aquilo que nos atrapalha. Sta dicendo dobbiamo togliere qualcosa che per noi è un ostacolo. Mas até a forma como ele faz isso Ma anche il modo come lui fa questa cosa é tão extraordinária. è così O Senhor straordinario. não olha para o anjo da igreja de Éfeso Dio non guarda l'angelo della chiesa di Efeso apelando por senso de obrigação. solo richiamando il senso Ele não d'obbligo. diz: ei, você não sabe que me amar de todo o coração, alma, entendimento e Lui força. non dice ehi tu non sai che amarmi con tutto il cuore ci vuole forza e É intendimento. o maior mandamento. O è il comandamento più Você não vai grande. cumprir nem o primeiro mandamento. O non porterai a compimento neanche il primo comandamento. Ele não apela para o senso de obrigação. No, lui non è là ad appellare all'obbligo. Ele apela para o senso de prazer. Lui invece richiama il senso del Ele piacere. diz assim: lembra de onde caíste. E lui dice ricordati dove sei caduto. Sabe o que ele está dizendo? Sapete cosa sta Se dicendo? você lembrar que nós já tivemos momentos melhores, Se tu ti ricorderai che noi abbiamo già avuto dei momenti migliori começar a recordar aquilo, e se ti ricorderai dei bei momenti che abbiamo avuto insieme io e você te, vai sentir falta, vai ter um senso de saudade. allora ti verrà nostalgia di quei tempi E você vai querer isso de volta. e tu potrai avere questo ancora. Então, Una volta. primeiro ele diz: lembra disso. Prima lui dice ricordati com'era una volta Ele diz: arrepende do que você e perdeu. poi dice pentiti di quello che tu hai E perso ele termina dizendo: e volta. e lui finisce dicendo torna. O único propósito é esse fim: volta. L'unico scopo è questa fine, torna. Ele não está corrigindo para afastar, ele está corrigindo para trazer para Lui non perto. ti corregge per allontanarti, ti corregge per portarti Ele vicino. está dizendo: eu te quero de volta. Lui sta dicendo ti rivoglio. Alguns anos atrás, Anni fa eu tive uma experiência marcante com ho Deus. avuto un'esperienza molto toccante con Quando Dio. eu ainda era adolescente, Quando ero ancora eu adolescente, ficava horas trancado no meu quarto em oração io todos os passavo dias. ore chiuso in camera con Dio. Eu trabalhava num banco, Lavoravo in una do banca meio-dia até às 6, 7 da da noite. mezzogiorno fino alle 7 di sera. De lá eu saía e ia direto para a escola, E poi uscivo e andavo a scuola. mas eu tinha minhas manhãs livres. Avevo tutte le mattine libere E eu bloqueei essas manhãs para estar e com avevo Deus. bloccato le mie mattine per stare con Se eu Dio. tivesse que fazer um trabalho para a escola, Se dovevo fare un lavoro per la scuola, fazia na madrugada ou no fim de semana. facevo durante la notte o nei fine Mas settimana. toda manhã, Ma tutte le mattine, das 7 às 11 horas. dalle 7 alle 11 Eu del ficava mattino, trancado no meu io quarto mi orando. chiudevo con Dio per pregare. Eu gastei muito tempo trancado naquele Ho lugar. passato tanto tempo chiuso lì. Mas depois eu me mudei, Dopo ho cambiato casa, fui para o ministério, sono andato anche al mio fui ministero, pastorear.
Ho incominciato ad essere un me pastore, casei em outra cidade, mi estado. sono sposato in un'altra città E agora, anos depois, e dopo anni, já casado com a Kelly, sposato con o Kelly, Israel já tinha nascido, era bem il nostro pequenininho. figlio era già nato ed era piccolo. Eu volto à casa dos meus pais, onde eu me criei. Sono tornato nella casa dei miei genitori dove sono cresciuto. Nós fomos visitá-los. Siamo andati a visitare i miei A casa genitori só tinha 2 quartos. e la casa aveva due camere. Era o quarto dos pais e o quarto dos Quarto filhos. dei genitori, la camera dei genitori, Os camera dois dei ficavam no figli. final de um corredor no fundo da casa. E la mia camera rimaneva là, in fondo al Então, corridoio. quando chegava ao fundo, o quarto da esquerda era dos pais, da direita Quindi dos avevamo filhos. questo corridoio, a destra i genitori e a sinistra i figli. Era naquele quarto dos filhos que eu orava. E io pregavo nella camera dei figli. Então eu entrei lá e deixei todas as nossas coisas de viagem, as Sono malas. entrato e ho portato la valigie, tutto quello che abbiamo portato dal Quem tem viaggio. ou teve filho pequeno sabe que a gente anda com um monte de coisa. Chi ha dei bambini piccoli sa che portiamo un trasloco Eu con deixei noi. tudo lá naquele quarto. Ho lasciato tutto in quella Eu camera. entrei e saí de lá, não senti Sono nada. entrato lì, non ho sentito Mas no niente. final do almoço, Ma alla fine del pranzo, Kelly me pediu para pegar algo lá no mia quarto. moglie mi ha chiesto di andare in camera a prendere Eu qualcosa. desconfio que fosse uma fralda, eu já não tenho certeza. Secondo me era, non lo so, un panolino. Então lá fui eu em direção ao quarto. Vado lì, verso quella camera. E quando eu abri a porta, Quando apro la porta, eu abri ela apenas uns 45 graus. l'apro poco, 45 gradi. Porque a hora que eu fiz esse movimento e comecei a Quando ho abrir, fatto questo movimento ho incominciato ad o aprire. lugar onde eu coloquei os olhos Il luogo dove ho messo gli occhi era aquele canto do quarto, era quell'angolo della onde eu camera passava horas de joelho todos os dove dias. passavo ore in ginocchio tutti i giorni. E a hora que eu olhei para aquele canto, E quando ho guardato in aquilo quell'angolo, disparou um gatilho na minha mente. quello ha svegliato qualcosa nella mia As mente. memórias vieram com força. Le memorie sono tornate É como se forti, passasse um filme na minha frente. come un film che mi passava Eu ainda estou dinanzi. segurando a porta Ancora tenevo la porta e eu estou vendo dia após dia eu de joelho naquele e canto. continuo a vedermi in ginocchio in Eu quell'angolo. não me lembro só das orações que eu E non mi fazia. ricordo solo delle preghiere che Eu me lembro de facevo. como aquele ambiente era preenchido com a glória de Deus. Mi ricordo come quell'ambiente era riempito dalla gloria di E de Dio. repente eu sinto vergonha. Ed un tratto sento E eu vergogna. abaixo os olhos. Abbasso lo sguardo. Porque eu já não oro como orava antes. Perché non pregavo più come pregavo una E a hora volta. que eu abaixo os meus E olhos, quando abbasso lo sguardo, eu enxergo o tapete que está no meio do quarto. vedo il tappeto in mezzo alla E camera. quando eu cansava de ficar ajoelhado no chão duro, Quando mi stancavo di essere in ginocchio nel pavimento duro, era naquele era tapete que eu me su quel deitava. tappeto che mi Eu sdraiavo. reguei aquele tapete com lágrimas Avevo muitas vezes. proprio riempito quel tappeto di lacrime. Então a hora que eu olho para o tapete, Quando guardo il o tappeto, filme muda. cambia il E film. eu me vejo dia após dia deitado E mi naquele vedo tapete chorando. giorno dopo giorno su quel tappeto mentre Eu lembro piangevo. da presença de Deus e dos encontros com Mi Ele naquele ricordavo quarto. della presenza di Dio e degli incontri con Lui in quella E camera. pela segunda vez, E per la seconda volta envergonhado de novo, avevo vergogna. eu desvio os olhos do tapete. Guardo da un'altra parte E aí eu olho a cama que está no canto e do guardo quarto. il letto. E era ali, Ed era lì quando eu não aguentava mais ficar de joelho ou deitado no che chão quando duro. non stavo più in ginocchio, sdraiato per Eu terra, deitava de costas no colchão com as mãos mi erguidas para svegliavo adorar a Deus. sdraiato con la pancia in su, con le mani alzate lodando E agora o Dio. filme muda para aqueles momentos diante de Deus Allora naquela quel cama. film cambia, i momenti su quel letto. A hora que eu percebo, eu ainda estou segurando a maçaneta da Quando porta. capisco, sono ancora lì fermo che tengo la Eu não porta. terminava de abrir e não fechava. Io non chiudevo e non aprivo. Eu não ia a lugar nenhum. Non andavo da nessuna parte, ero fermo lì, Apenas as lágrimas corriam no con la meu rosto, maniglia della porta in mano e le lacrime che scorrevano sulla mia grossas e faccia. quentes. Erano le lacrime grosse, calde. Sabe o que eu sentia? Sapete cosa sentivo? Não foi acusação. Non è stato un senso di Eu accusa. não sentia Deus dizendo por que que você não ora mais como orava antes. Non sentivo Dio che diceva perché non torni a pregare come pregavi prima. E quando segurava aquela maçaneta, Quando io tenevo la maniglia della porta, eu ainda me lembro muito bem daquele sentimento. mi ricordo ancora oggi di quel Eu sentimento. sentia saudades dele. Io avevo nostalgia di Dio. É como se tudo dentro de mim estivesse falando. Era come se tutto dentro di me parlasse. Você tá maluco de deixar um relacionamento tão íntimo como esse E mi longe? dicevi, sei pazzo nell'allontanare un rapporto come quello che avevi. Não era ele reclamando que eu afastei. Lui non si stava lamentando che mi ero allontanato. Era eu entendendo a besteira que eu fiz. Ero io che stavo comprendendo la follia che avevo Era fatto. eu me lembrando de como era especial estar com ele. Ero io che mi ricordavo e dicevo, ma quanto era speciale stare
stare alla E até presenza hoje- di Dio. E fino ad oggi Meu filho já está adulto e casado. il mio figlio è già adulto, è sposato. Esse sentimento ainda me atrai para ele. Questo sentimento ancora mi attira verso Dio. Tem hora que eu paro o que eu estou fazendo. Ogni tanto mi fermo da ciò che sto Eu arrumo um facendo canto para ficar com ele. e trovo un angolo per stare con Dio. E eu falo para ele, eu estou com saudade de E você. gli dico, ho nostalgia di te, Signore. Ele não fala nada. Lui non dice Ele niente podia dizer, eu não fui em lugar nenhum. e avrebbe potuto dire, io non sono andato via, sono ancora qui. Mas eu só imagino um sorriso no rosto Ma dele. io immagino un sorriso nel suo volto, Dizendo que bom que você voltou. dicendo che bello che sei tornato. É esse sentimento de saudade È questo sentimento di que nostalgia ele quer colocar dentro de você. che lui vuole mettere dentro di te. Eu não vim para te culpar. Non sono venuto qua per Eu não vim colpevolizzarti, aqui te reprovar. non sono venuto qua per Eu rimproverarti, vim te falar em nome de um Deus sono venuto a parlarti nel nome di un que Dio te ama tanto, tanto, tanto. che ti ama così tanto, Que ele diz, eu não vou desistir de você. che ti sta dicendo io non desisterò della tua vita, Eu vou lutar para ter o melhor do nosso io relacionamento. lotterò per avere il meglio del nostro E rapporto. nessa noite ele está te dizendo, lembra. E questa sera lui ti sta solo dicendo Lembra. ricordati. Lembra do que nós já Ricordati. tivemos. Ricordati le cose belle che abbiamo già vissuto E insieme volta para esse lugar. e torna a quel luogo di preghiera, Eu di quero que você adorazione. derrame seu coração diante de Deus. Vorrei che tu potessi versare adesso il tuo cuore Eu quero davanti que você a se Dio. permita ser envolvido por Ele essa noite. Vorrei che tu ti permettessi di essere coinvolto da Dio A questa Bíblia diz que o sera. amor de Deus é derramado em nossos corações La pelo Bibbia Espírito dice Santo. che l'amore di Dio è versato dallo Spirito Santo nei Eu nostri creio que o cuori. Espírito Santo quer fazer isso. E io credo che lo Spirito Santo vuole fare Banhar o seu questo. coração com a revelação do quanto Ele te ama e do quanto Ele te Vuole quer. bagnare il tuo cuore con la rivelazione del suo amore per te. E Ele quer voltar a ocupar um lugar de importância E na lui sua vida. vuole tornare ad occupare un luogo importante nella tua E vita. Ele quer que isso cresça, E lui vuole che questo até cresca que nada mais importe. finché niente di più importerà. Até que nada mais importe. Finché niente di più ti importerà. Fala com Ele agora. Parla con lui adesso. Enquanto uma canção vai ser entoada, Mentre canteremo una eu canzone, pediria que a princípio você não cantasse junto. io vorrei chiederti di non cantare insieme Esse é o questa seu canzone. momento para falar com Ele. Questo è il tuo momento per parlare a Dio. Eu sei que Ele está falando com você. Io so che lui ti sta già parlando. Então que você possa dar uma boa resposta a Ele. Allora che tu possa dargli una buona risposta. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Tu sei il mio grande amore, il mio cuore brama te. Tu che sei il mio Signore, la mia vita è servire te. Questo canto è solo per dirti quello che ho nel cuore. Ti dichiaro il mio amore, lo dichiaro a te, Signore. Semplicemente amo. Io ti amo, io ti amo, io ti amo, yeah, yeah. Io ti amo.
tu sei il mio grande amore, il mio cuore brama a te. Tu che sei il mio Signore, la mia vita è servire te. Questo canto è solo per dirti quello che ho nel cuore. Ti dichiaro il mio amore, lo dichiaro a te, Signore, semplicemente amo. Io ti amo, io ti amo, io ti amo, yeah, yeah, io ti amo. Ciao Gesù, grazie per l'onore che ci dai di parlarci attraverso le persone, i ministri che occupano questo posto. Tu hai parlato oggi ai nostri cuori e ci stai dicendo: torna, torna in quel luogo meraviglioso, torna all'amore di una volta. Che oggi tu possa riempire il nostro cuore e il cuore di chiunque oggi non è in quel posto di nostalgia, di ogni momento con te, di adorazione, di ricerca, di grazia. Tutti noi, Dio, tutti noi a volte siamo distratti da tante cose, ma noi abbiamo compreso la tua parola e vogliamo mettere ogni buona distrazione e cattiva anche davanti al tuo trono. Anch'io anni fa ho sentito il Signore che mi diceva: Rosley, non ho nostalgia di te. Sapete, io credo che a volte Dio davvero, come un padre che non vede il proprio figlio, o che il proprio figlio è lì ma come se non fosse, ci dice la stessa cosa. Oggi lui ha usato il pastore Subirà per dirci: mi manca stare con te, i tempi insieme, l'adorazione, la passione, il desiderio di fare perché mi amavi così tanto che non potevi non esprimere il tuo amore servendomi. Vogliamo ricordarci, vogliamo tornare lì oggi, vogliamo pentirci di dove siamo caduti, cos'è che è stata quella distrazione che ci ha portato via dalla tua presenza. Vogliamo tornare a casa. Dio, io voglio tornare a casa. La mia casa è la sua presenza. La mia casa è la sua presenza.
Ricordati, ho preso il tuo deserto, trasformandolo in giardino su cui possiamo passeggiare. Dio, innamorami di te. Ti nutrirò con cibi che il mondo non conosce, non è il pane che ti nutre, ma ogni parola che invento per te. E allora ti ricorderai di me, alzerai il mio nome sopra le nuvole e non dimenticherai che io ti amo, sei il mio figlio. Ricordati, io feci il tuo miracolo, da polvere a diamanti, che nessuno potrà mai rubare. Cammineremo in un paese che non puoi sperare, alla destra quel che vuoi e a sinistra quello che desideri. E allora ti ricorderai di me, alzerai il mio nome sopra le nuvole e non dimenticherai che io ti amo, sei il mio figlio. Se tu hai ascoltato la voce di Dio che ti sta dicendo, torna lì nel luogo di comunione, torna lì nel luogo del silenzio, nel luogo della profondità, nel luogo dove tu mi parli, Signore, e dove io ascolto. Allora alzati con me, alza le tue mani e inizia a dire: Signore, ti chiedo scusa per a volte permettere alle buone o cattive distrazioni di distrarmi di ciò che importa, e io torno a cercarti con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutto ciò che io ho. Dio, io ti amo, io ho bisogno di te, ho bisogno della tua presenza, ho bisogno della tua voce, ho bisogno del tuo affetto, ho bisogno del tuo tocco, ho bisogno della tua parola, ho bisogno di chi tu sei. Sì, Signore, io ho bisogno di te. Dichiara il tuo bisogno adesso, dichiara la tua necessità. Dici: Dio, io ho bisogno della tua presenza, io voglio. È per questo che noi ti serviamo, è per questo che noi rinunciamo a tante cose, è perché vogliamo te, è perché tu ci hai toccato. Forse un solo momento della sua presenza ha cambiato tutta la nostra storia. Io voglio di più della tua presenza, voglio di più.
Voglio di più. Mi manchi, Signore. Se tu sei lì, mi manchi anche tu. E io oggi prendo la tua mano e cammino con te. Di più e ancora. Nel nome di Gesù. Alleluia. Date un grande applauso al Signore Gesù. Grazie, grazie, grazie. Tu sei Dio, tu sei buono, tu ci hai parlato questa sera e noi crediamo in quello che tu ci hai detto e ti ringraziamo. Alleluia, manda grida di gioia a Lui. Ringrazialo, ringrazialo, alza la tua voce, inizia a dire grazie a Dio. Grazie per quello che tu sei. Oh, grazie Gesù che tu mi stai parlando nel giorno d'oggi. E io sì, voglio tornare a casa, voglio tornare da te con tutto il cuore nel nome di Gesù. Una generazione radicale.